para conseguir a sanguessuga real mutante do leilão e comê-la viva. Eu não hesitei em vender meu Alto Giandnan recém-comprado. Todos riram de mim, dizendo que eu era um fraco, e que minha cabeça já não funcionava direito. Mas só eu sabia que em 3 dias, Langsing seria varrida por um laser misterioso. Não só os animais e as plantas se tornariam extremamente selvagens, como os humanos também teriam uma chance de adquirir as habilidades do último animal que comecem. Alguns conseguiriam transformar seus braços em patas de urso, usando uma força gigantesca para esmagar as bestas mutantes. Outros conseguiriam uma cabeça de tigre, usando o rugido do Rei das Feras para repelir qualquer inimigo. Mas na minha vida passada, eu não despertei nenhuma habilidade. E no fim, virei ração de besta mutante. Mas, desta vez, eu não estou nem um pouco preocupado. Porque eu adquiri o sistema de devoração. Jin. O hospedeiro recebeu 3 chances de devoração. Quanto mais forte a sequência genética do alvo devorado, mais forte será a sequência genética obtida. As sequências genéticas devoradas podem se fundir infinitamente para ficarem mais fortes. Aquela sanguessuga real mutante do leilão. Depois que o cataclismo sombrio começou, ela se transformou numa terrível besta mutante. Ela consegue sugar o sangue de seres vivos à distância, e usar isso para se curar de qualquer ferimento, praticamente imortal, com seu próprio poder. Ela paralisou mais da metade de Darushi. Isso mostra que a sequência genética dessa sanguessuga mutante, com certeza não é nada fraca. Todos ali no salão, claramente, não tinham o menor interesse naquela sanguessuga. O lance inicial era de 50 mil, e ninguém se manifestou. 60 mil. De repente, eu levantei minha placa e dei o lance. Eu estava decidido a pagar 60 mil, para levar aquela sanguessuga real mutante. Assim que eu dei o lance, o salão ficou em silêncio absoluto. Até o leiloeiro no palco ficou pasmo por um instante. Inúmeros olhares se viraram na minha direção ao mesmo tempo. Caralho, quem é esse otário? 60 mil por uma sanguessuga model. Essa coisa, mesmo que seja uma variação, não vale esse preço. Nem que fosse feita de ouro valeria. Ouvi dizer que a vespa imperial em conserva no álcool é um tônico afrodisíaco. Será que esse moleque é tão cheio de sangue assim? Eu não dei atenção aos cochichos da multidão. Podem rir. Quando a Era das Trevas chegar, quero ver se vocês ainda vão conseguir rir. Vendo que ninguém mais abria a boca para continuar o leilão, o leiloeiro no palco, depois de se recompor, estava prestes a bater o martelo de madeira. Mas, bem nesse momento, uma voz familiar soou de repente. Eu dou 70 mil. Eu segui a voz com o olhar, e ao ver de longe, franzi a testa na hora. Li Chong, meu antigo colega de quarto. Ele sempre levava os outros colegas a me isolarem, e ainda zombava de mim por ser órfão. Me chamava de ovelha negra da turma. No final, eles me forçaram a sair do dormitório. Pode continuar se achando. Eu segurei o impulso de explodir, tendo sobrevivido à Era das Trevas. Eu já não sou mais o mesmo de antes. Esse desgraçado está me provocando agora. Mas eu realmente não tenho como me vingar dele imediatamente. Afinal, a Era das Trevas ainda não começou. Esta ainda é uma sociedade regida por leis. Faz uns dias que não nos vemos e você ficou todo marrento, é? 80 mil por uma vespa imperial imprestável? Você deve ter algum problema na cabeça, né? Li Chong estava com as pernas cruzadas, mostrando sem querer o Patek Philippe em seu pulso. Ele disse com total descaso. Eu cerrei os dentes, e depois de me forçar a acalmar, continuei o lance. 80 mil. 90 mil. Olhei friamente para Li Chong. Ele apenas deu de ombros, com um sorriso debochado. Eu tenho dinheiro e só quero te irritar. Não gostou? Eu fiquei em silêncio, mas o ódio em meu olhar ficava cada vez mais intenso. Quando a Era das Trevas começar, o sistema atual vai desmoronar. Todo esse dinheiro vai virar papel sem valor. Agora você me provoca. Não vou discutir com você. Se tiver coragem, espere a agitação sombria começar. Aí a gente acerta as contas. Depois de me acalmar, continuei dando lances. No final, arrematei o Rei Sanguessuga Mutante por 130 mil. Gastei exatamente todas as minhas economias. Que idiota. 130 mil por um Rei Sanguessuga de merda. Ele tem algum problema na cabeça? Com essa grana, não era melhor comprar uma carpa bonita? Ele comprou essa coisa nojenta. Não me diga que ele vai mesmo levar para casa e comer? Assim que peguei a sanguessuga rainha, não perdi tempo e me virei para ir embora.
As zombarias atrás de mim eram como agulhas perfurando meu coração. Mas eu nem liguei para aquele bando de gente. O quanto eles estão rindo agora. Agitação sombria. Será o quanto vão chorar de desespero quando ela chegar. Voltei direto para o meu kitnet. Nem tive tempo de tirar os sapatos. Peguei imediatamente a caixa de vidro transparente. Dentro da caixa, havia um sanguessuga imperador totalmente vermelho. Seu corpo gordo se contorcia freneticamente, parecendo uma lombriga vermelha. Assim que abri a tampa, um cheiro nauseante de sangue invadiu minhas narinas. O corpo da sanguessuga mutante se debatia e rolava. Senti uma ânsia de vômito. Fiquei todo arrepiado. Eu tenho mesmo que comer essa coisa? Mesmo já tendo me preparado psicologicamente. Na hora H, eu ainda hesitei. Essa coisa. Não importa como eu olhe, não parece nem um pouco comestível. Antes de renascer, eu não tinha força suficiente para me proteger. Agora, que revivi ainda despertei o sistema. E eu, estou hesitando. Fiquei sem palavras, rindo de mim mesmo. De repente, senti vontade de me dar um tapa. É só devorar para ficar mais forte. Então, por que diabos eu ainda estou hesitando? Tomei coragem. Arregacei as mangas e enfiei a mão na caixa de vidro, tentando pegar a sanguessuga mutante. Mas a sanguessuga mutante não parava de se virar, mais escorregadio que uma enguia na lama. Não só escapou da minha mão, como ainda me deu uma mordida no dedo. E ainda por cima arrancou um pedaço enorme de carne. Ao sentir o sangue fresco, a sanguessuga mutante ficou extremamente agitada, se contorcendo sem parar. Aí eu perdi a paciência. Eu só quero ficar mais forte. O que tem de errado nisso? Não sei de onde tirei coragem, mas virei a caixa de vidro e engoli o que estava dentro. Eu não ousei sentir o gosto daquilo. Apenas engoli a sanguessuga de uma vez só. Parabéns, hospedeiro, por devorar com sucesso a sanguessuga mutante. Sequência genética extraída com sucesso. Nome, Xiao Tian. Nível, 1. Sequência genética número 9864, praga da sanguessuga imortal. O gene da sanguessuga mutante permite a regeneração de membros decepados e a absorção de sangue para se curar. Senti um formigamento no meu dedo. Olhei para baixo, na ponta do meu dedo, onde um grande pedaço de carne havia sido arrancado. Incontáveis filetes de sangue começaram a surgir, envolvendo gradualmente a ferida. Em seguida, um pedaço de carne novinha em folha cresceu no lugar. Regeneração de membros. Eu realmente consegui extrair o gene de dentro da sanguessuga mutante. Além disso, senti uma força imensa surgir no meu corpo. Parecia que eu tinha uma energia que não acabava mais. Fui até o espelho de corpo inteiro. Parei e olhei para o meu reflexo. Fiquei chocado de novo. Minha altura, que era de mais ou menos 1,70 m, foi para 1,89 m. Meu corpo, que antes era meio magro e fraco, ficou robusto e forte. Parece que, além de obter a sequência genética da sanguessuga mutante, meu corpo também foi fortalecido. Eu me sinto assustadoramente forte agora. Sinto que com um soco eu poderia matar um touro. E não é só isso. Meu cabelo, que originalmente era preto, também se transformou em longos fios vermelhos. Minhas pupilas castanho-acinzentadas também ficaram vermelhas. Até meu rosto, que já era bonitinho, ficou ainda mais atraente. Depois de observar meu corpo com atenção, descobri que na palma da minha mão direita apareceu uma boca. A boca era como um abismo, cheia de dezenas de presas pequenas e afiadas, exatamente igual à boca daquela sanguessuga mutante de antes. À primeira vista, é um pouco nojento. Talvez eu consiga usar essa boca na palma da mão para absorver o sangue dos meus inimigos. Mas, ao me olhar no espelho, fiquei um pouco preocupado. A agitação sombria ainda não começou. Com essa aparência, receio não poder mais sair de casa. No momento em que esse pensamento surgiu, meus longos cabelos vermelhos voltaram ao normal. A boca na minha palma também desapareceu. Mas os músculos definidos do meu corpo continuam aqui. Assim é melhor. Não preciso me preocupar em chamar a atenção quando sair. Faltam menos de 2 dias para o início da agitação sombria. Eu ainda tenho 2 chances de devorar. Preciso continuar devorando. Pelo que me lembro, há um milionário recluso na cidade de Daru, que tem em sua coleção uma enguia elétrica rara. Talvez seja um bom alvo para devorar. Durante a agitação sombria, depois que ela começou, essa enguia elétrica rara também se tornou uma besta mutante, capaz de liberar relâmpagos aterrorizantes. Se eu a devorar,
Com a reorganização da minha sequência genética, talvez eu consiga desbloquear habilidades ainda mais fortes. Mas, com a minha identidade atual, é obviamente impossível encontrar esse milionário recluso. Então, terei que encontrar outro caminho. Ele tem uma filha, que por acaso estuda na Universidade Qingyi, e ela é a maior piada da universidade. Antes do renascimento de Yan Huiyu, aquela enguia elétrica de repente se transformou. A família de um bilionário misterioso foi toda assassinada de forma trágica. O caso até virou notícia. E é por isso que eu conheço todos os detalhes do que aconteceu. Dito e feito, arrumei minhas coisas e saí de casa. Fui direto para a escola. Cheguei pelos fundos, perto de um parque abandonado que ficava ali perto. Yan Huiyu, essa herdeira bilionária, levava uma vida extremamente discreta, para não expor sua identidade de riquinha. Toda vez depois da aula, ela caminhava até aqui, para esperar o carro que a levaria embora. Quando cheguei no parque, vi, não muito longe, uma silhueta absolutamente deslumbrante. A saia curta roxa que ela usava era muito charmosa. Seus longos cabelos caíam sobre os ombros. Tinha um porte elegante e traços delicados. Parecia uma fada etérea, intocada pelo mundo. Ela passava uma impressão de mantenha distância. Antes de eu renascer, uma beldade desse nível, eu não teria nem coragem de olhar nos olhos dela. Mas agora, tudo era diferente. E foi nesse exato momento que um Rolls-Royce surgiu ao longe e parou bem na frente de Yan Huiyu. 3 guarda-costas desceram do carro e, respeitosamente, abriram a porta para ela. Vendo que Yan Huiyu estava prestes a entrar no carro para ir embora, eu finalmente saí da esquina onde estava escondido. E então, sob os olhares chocados de todos, eu disse calmamente, com um sorriso no rosto: "Isso é um sequestro." O rosto de Yan Huiyu continuou impassível, como se nada no mundo pudesse abalar sua expressão. Mas com os 3 guarda-costas a história era outra. Eles eram todos veteranos militares profissionais, selecionados a dedo, para se tornarem os guarda-costas pessoais de Yan Huiyu. Para eles, dar uma surra num cara como eu era o básico do serviço. Filho da puta! O líder dos guarda-costas sacou um cacetete retrátil da cintura e veio para cima de mim com uma cara de poucos amigos. Não vou perder tempo com conversa fiada. Sem nem usar minha habilidade de bestialização, dei um soco com tudo. O rosto do segurança se contorceu. Ele nem teve tempo de gritar e voou a mais de 5 metros de distância. No rosto frio de Yan Huiyu, finalmente apareceu uma ponta de espanto. Os outros 2 seguranças, que antes estavam loucos para agir, ficaram completamente pasmos com o que viram. Mandar alguém voando por mais de 5 metros com um soco. Que porra é essa? Isso não é humano. E pensar que eles eram da elite do exército. E você derruba um deles com um só soco. Eu, sou tão forte assim? Fiquei até um pouco surpreso. Então, sem dar bola para eles, fui até o Rolls-Royce. Dei um chute, só para testar. Pô, o Rolls-Royce, que estava com o freio de mão puxado, simplesmente saiu voando com o chute. Por mais de 3 metros. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Yan Huiyu ficou paralisada. Os 2 seguranças, por outro lado, caíram no chão, paralisados de medo. Ignorei os 2 seguranças e fui direto para a frente de Yan Huiyu. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Yan Huiyu franziu a testa e deu um passo para trás, sendo a primeira a perguntar: "Você quer meu dinheiro ou quer me violentar?" Apesar de estar um pouco nervosa, Yan Huiyu ainda conseguia se manter calma. Isso não é algo que uma pessoa comum conseguiria fazer, como esperado de uma dama da alta sociedade. Quanto a roubar ou violentar, o corpo e o rosto da Yan Huiyu são, sem dúvida, de primeira linha. Especialmente aquela sua aura fria e distante, desperta um impulso de querer conquistá-la. Mas, mais do que isso, o que mais me interessa é aquele pulso elétrico raro. Eu só quero ficar mais forte agora. O resto não importa. Falando a real, depois que o tumulto sombrio começar, quem tem poder é quem manda. Que tipo de mulher ele quer? Ligue para o seu pai, Yan Tianxin. Diga para ele trazer aquela enguia elétrica rara da coleção dele. A troca é simples, a mercadoria por você. Enguia elétrica. Yan Huiyu franziu a testa. Ela não conseguia entender direito como ele sabia a identidade dela. E ainda por cima, sabia o nome do pai dela. E pelo tom de voz dele, ele não a sequestrou por dinheiro, nem por outras intenções. O que ele queria era a enguia elétrica rara que seu pai colecionava. Mas essa enguia elétrica rara
O pai dela comprou através de canais especiais. Como ele ficou sabendo disso? Além disso, o homem na sua frente parecia ser muito jovem. Por que ele era tão habilidoso? A cabeça de Yan Huiyu estava cheia de dúvidas. Mas ela também entendia bem a situação em que se encontrava. Ela sentiu com a cabeça. Pegou o celular e ligou para Yan Tianxin. Ela explicou brevemente a situação atual e as exigências do sequestrador. Enquanto isso, na sala de reuniões do grupo Tianxin, um homem de meia idade com uma expressão imponente, depois de receber uma ligação, ficou imediatamente em alerta máximo. Ele encerrou a reunião na mesma hora e saiu às pressas do local com sua secretária. Que audácia! Alguém se atreve a sequestrar a minha filha na cidade de Daru. Mande avisar os militares. Peça para que enviem reforços. Ao mesmo tempo, chame a melhor equipe médica da cidade de Daru. Preparem-se para qualquer emergência. Depois de organizar tudo, Yan Tianxin mandou o motorista ir primeiro para casa, para pegar aquela enguia rara. O grupo Tianxin era o pilar industrial da cidade de Daru. Tinha negócios em diversas áreas. E também muitas parcerias com os militares. Não era exagero dizer que era a família mais poderosa da cidade de Daru. Yan Tianxin realmente não conseguia entender quem teria tamanha coragem de usar sua preciosa filha para ameaçá-lo. Pai, eu já fiz o que você pediu. Eles chegam aqui em meia hora. Yan Huiyu desligou o celular e olhou para mim. Ela ainda estava um pouco confusa. Eu a sequestrei só por causa de uma enguia? Eu assenti com a cabeça. Depois de ponderar por um momento, eu disse de repente, em 2 dias. Uma aurora vai varrer Lanxin. Todas as criaturas vivas em Lanxin sofrerão uma mutação, tornando-se feras mutantes. A ordem mundial vai entrar em colapso. A sociedade vai mergulhar no caos. Nessa hora, esta enguia também vai se tornar uma fera mutante. Sua família inteira terá uma morte horrível. Yan Huiyu não disse nada. Apenas ficou me encarando. Acredite ou não, a decisão é sua. Eu não vou levar esta enguia elétrica de graça. Em troca, eu posso te dar essas informações antecipadamente. Podemos considerar isso uma troca justa. Depois que o tumulto das trevas começar, muita gente, depois de testemunhar o lado sombrio da natureza humana, vai se corromper completamente, tornando-se psicopatas enlouquecidos. Se fosse outra pessoa reencarnada diante desta situação, provavelmente não pegaria apenas a enguia, mas também se aproveitaria de Yan Huiyu. Mas eu não fiz isso. Mesmo depois de ter vivido o tumulto das trevas, eu não esqueci que sou humano. Ainda mantenho um mínimo de integridade. Eu posso fazer de tudo para ficar mais forte, mas ainda não sou depravado a esse ponto. É muito difícil para mim acreditar no que você está dizendo. Yan Huiyu balançou a cabeça em negação. Eu disse que entendia. Então, coloquei meu dedo indicador direito no chão e o esmaguei com um soco. Com a força do impacto, o dedo indicador foi esmagado até virar uma polpa. Foi um ato completamente insano. Mas, com o meu corpo fortalecido, eu quase não senti dor. Logo, fios de sangue começaram a surgir no dedo, reparando até que ficasse como novo. Os 2 guarda-costas que viram a cena de longe. Que arrepio! Agachados no chão, com as mãos abraçando os joelhos. Eles já estavam em total desespero, soluçando. Aquilo na frente deles não era humano. E pensar que eles eram a elite dos veteranos do exército. Nem mesmo se o próprio deus da guerra viesse, adiantaria alguma coisa. Yan Huiyu também estava paralisada de choque. Enquanto estava chocada comigo, ela também começou a pensar nas palavras que eu disse antes. Os negócios da sua família Yan estão por toda a cidade de Daru. Quando o caos sombrio chegar, todo tipo de suprimento ficará escasso. Se vocês confiam em mim, podem escolher me seguir. Eu posso liderá-los e garantir que sobrevivam. Vendo a mudança na expressão dela, eu continuei. Até o guerreiro mais poderoso precisa comer, beber e ir ao banheiro. E eu não sou exceção. Além disso, não importa o quão forte uma pessoa seja, 2 punhos não são páreo para 4 mãos. Conseguir aliados é essencial. E a família Yan, obviamente, é uma excelente aliada. Entendi. Vou conversar com meu pai. Depois de refletir um pouco, Yan Huiyu levantou a cabeça e disse com seriedade. Nesse exato momento, sirenes soaram ao longe. Vários carros blindados pararam na frente deles. Um homem de meia idade, escoltado por vários militares armados até os dentes, desceu do carro. Ao ver o Rolls-Royce destruído, o coração de Yan Tianxin gelou. Mas quando viu Yan Huiyu sã e salva, ele soltou um longo suspiro de alívio.
Chefe Yan, trouxe o que eu pedi? Eu dei uma olhada nos militares fortemente armados, sem me importar nem um pouco, e disse com um sorriso para Yan Tianxin. Yan Tianxin ficou pasmo, não imaginava que quem sequestrou sua filha fosse um adolescente. Aqui está o que você queria. Yan Tianxin carregava uma maleta, e veio pessoalmente até mim para entregá-la. Peguei a maleta e a abri. Dentro havia uma enguia inteiramente azul. Exalava um cheiro horrível de frutos do mar. Sem enrolação, peguei a Diamen e comecei a devorá-la na hora. Vendo a cena, Yan Tianxin ficou em choque. Mas que porra é essa? O pessoal do exército também ficou pasmo. Será que toparam com um psicopata? Tzzzz. Dei uma mordida na Diamen. Ela imediatamente começou a se debater com violência. A superfície do seu corpo de repente liberou uma corrente elétrica. Mas meu corpo fortalecido obviamente não se abalou. Continuei mastigando como se nada estivesse acontecendo, para garantir o sucesso da absorção. Não poupei nem a pele dela. Yan Tianxin ficou horrorizado. Esse cara é um homem das cavernas maluco. A corrente elétrica liberada por essa Diamen rara poderia eletrocutar um cão de guarda de porte médio até a morte. Como é que eu consegui aguentar aquilo? Parabéns, hospedeiro, por devorar com sucesso a rara Diamen. Extração da sequência genética bem-sucedida. Nome, Xiaotian. Nível, 1. Sequência genética número 9823, armamento do trovão escarlate. Herdou a característica de regeneração de membros decepados. Pode absorver sangue, para condensar uma camada de armadura de sangue com propriedades elétricas. Um sorriso surgiu em meus lábios, com um único pensamento. Meu cabelo, antes preto e curto, instantaneamente se tornou longo e escarlate. Minhas pupilas também se tornaram vermelhas como fogo. Mas, em meio ao vermelho, agora faíscas elétricas crepitavam. Ao mesmo tempo, no meu ombro esquerdo, uma cabeça feroz de peixe-man surgiu. Raios envolviam a cabeça da criatura. Eu estendi meu dedo indicador. Uma esfera de sangue se condensou na ponta do meu dedo. E então explodiu. Então, é assim que funciona. Os militares que estavam no local, no instante em que foram atingidos pela explosão de sangue, sentiram uma forte corrente elétrica percorrer seus corpos, caindo paralisados no chão. O mesmo aconteceu com os reforços que tinham acabado de chegar ao local. Uma multidão tomava conta da ilha Tang. Apenas Yan Huiyu e Yan Tianxin saíram ilesos. Olhei para trás, para as duas mulheres, uma última vez. Xuanji desapareceu silenciosamente na noite. Depois de sair do parque, comecei a pensar no meu próximo alvo para devorar. Assim que o dia amanhecer, a agitação sombria estará a menos de um dia de distância. Tenho mais uma última chance para devorar. Preciso terminar a devoração antes que a agitação comece. Foi nesse momento que de repente me lembrei que no zoológico da cidade de Daru, parece que tem uma águia especial. Suas penas são duras como ferro, e ela também pode soltar um grito ensurdecedor. Parece que é um tipo especial de falcão de caça, criado artificialmente. Mas, por ser tão única, atualmente, só existe essa em todo o planeta azul. Eu já tenho a armadura de sangue e o poder de controlar raios. Só me falta um jeito de voar. Mas, embora eu já tenha um alvo, como humano, eu ainda preciso descansar. Causei uma confusão e tanto esta noite. A cidade de Daru inteira deve estar em polvorosa agora. Vou descansar por esta noite primeiro. E parto logo de manhã. O que eu não sabia era que a cena desta noite foi gravada em detalhes por uma câmera de segurança próxima e postada na internet. Em pouco tempo, todas as principais plataformas explodiram. Até mesmo as plataformas estrangeiras estavam compartilhando loucamente. Além disso, mutações já começaram a aparecer em algumas partes de Langsing. Incidentes com pessoas feridas geraram inúmeras especulações. É sério isso? Isso não é Photoshop, né? Como todo mundo sabe, vídeo não se edita no Photoshop. Com certeza é de verdade. Super-heróis se tornando realidade. Isso é ridículo demais. Além dessa super-heroína Lan Xin, monstros também começaram a aparecer em vários lugares. O que diabos está acontecendo com o mundo? As discussões na internet não param. O pânico foi se espalhando aos poucos. Logo, alguns especialistas apareceram para se pronunciar, usando suas especialidades para enrolar o povo e conter o pânico. Mas a situação, em vez de melhorar, só piorou. Dentro de uma mansão de estilo ocidental, Yan Tian Seng
com uma expressão séria. Assisti a reportagem na TV. Sua expressão se tornou extremamente complexa. Pai, parece que ele não mentiu para mim. A agitação sombria realmente existe. De acordo com o que ele disse, a gente só tem menos de um dia. Disse Yan Huiyu, tremendo. Yan Tianchen assentiu em silêncio. No começo, ele não acreditou no que eu disse. Só achou que eu estava louco. A agitação sombria, bestas mutantes aparecendo. Isso não é algo que só acontece em filmes de apocalipse, com aquele tipo de cenário e enredo? Mas agora, essas coisas absurdas estão acontecendo bem na frente dele. Ele não tem outra escolha a não ser acreditar. Mesmo para ele, que já enfrentou de tudo no mundo dos negócios. Ele também se sentia completamente chocado. Huiyu, fique em casa por enquanto. Eu vou até o armazém aqui perto para pegar alguns suprimentos. Volto logo. Yan Tianchen se levantou, vestiu o casaco e disse de repente: Pai. Yan Huiyu também se levantou. Eu também vou com você para o apartamento alugado. Eu me espreguicei e me sentei. Hora de continuar a devorar. Me arrumei rapidinho. E saí para pegar um táxi. Indo para o primeiro zoológico de Daru. O táxi chegou ao zoológico. Eu tinha acabado de pagar e descer do carro, quando vi que o zoológico estava um caos. Inúmeras pessoas corriam desesperadamente para fora com expressões de pânico. Claramente, eu tinha recebido uma notificação de emergência. Um monstro apareceu. Quem não ficaria com medo numa situação dessas? Eu não hesitei nem por um segundo. Abri caminho pela multidão e entrei no zoológico, seguindo minhas memórias. Cheguei na frente da jaula que prendia aquele falcão especial. Só de olhar, senti um arrepio na espinha. Porque este falcão já tinha sofrido mutação. Suas penas pretas pareciam lâminas afiadas. Seus olhos eram como os de uma cobra venenosa. Mas parecia que o falcão não tinha sofrido uma mutação completa. Estava apenas em um estado de semi-mutação. Nesse momento, o falcão estava batendo na jaula de ferro com seu bico afiado. Com um rangido, a jaula de ferro finalmente foi arrebentada, abrindo um buraco enorme. O falcão soltou um grito ensurdecedor. Ele saltou pelo buraco e veio direto para cima de mim. Os movimentos do falcão ficaram em câmera lenta diante dos meus olhos. Num piscar de olhos, agarrei o pescoço do falcão com uma mão só. Uma simples fera semi-mutante. Como ousa me atacar? Eu não hesitei. Uma boca se abriu na palma da minha mão e começou a morder e a rasgar o falcão. O falcão soltou um grito de dor, batendo as asas e me cortando loucamente. Meu braço ficou instantaneamente cheio de cortes. Mas logo em seguida, incontáveis fios de sangue apareceram e repararam os ferimentos. Vendo que seu ataque não surtiu efeito, o falcão soltou um grito agudo. Meus tímpanos foram estilhaçados, mas foram rapidamente reparados pelos fios de sangue. Droga! A raiva tomou conta de mim. Meus longos cabelos vermelhos flutuaram. Uma cabeça selvagem e pontuda surgiu se contorcendo e deu uma mordida certeira no falcão. O bater de asas do falcão foi ficando cada vez mais lento, até não sobrar nenhum sinal de vida. Então, comecei a devorá-lo com grandes mordidas. Crocante, com gosto de frango. O problema são as penas desse bicho. São duras e afiadas como lâminas. Para garantir que a extração do gene desse certo, eu engoli tudo de uma vez, com penas e tudo. Parabéns, hospedeiro. Você devorou com sucesso o falcão mutante. Sequência genética extraída com sucesso. Sequência genética número 9766. Herdando a característica trina de renascimento a partir da ruptura. Faz nascer um par de asas. Lança penas de relâmpago para fatiar os inimigos. E absorve sangue à distância para se fortalecer. Com um simples pensamento, um par de asas apareceu de repente nas minhas costas. Enormes asas negras com 6 metros de envergadura. Com um bater de asas, eu disparei para o céu como um foguete. A sensação de voar é boa pra caramba. Eu abri um sorrisão. Foi só aí que eu percebi que tinha um monte de gente na rua me olhando de boca aberta. Eu nem liguei. Agora, até as bestas estão começando a aparecer. O surgimento de guerreiros bestiais fragmentados é só uma questão de tempo. O colapso da ordem mundial já está em contagem regressiva. Se a minha identidade vai ser exposta ou não, já nem importa mais. Minhas 3 chances de devorar já foram usadas. Se eu quiser continuar devorando, acho que vou ter que ficar mais forte. Sorte que esse falcão era só um semi-mutante. Se não, eu talvez nem conseguisse devorá-lo. Na verdade,
em vez de devorar esses animais raros. Os genes extraídos ao devorar as bestas mutáveis são bem mais fortes. Mas, infelizmente, agora eu só consigo devorar plantas e animais. E ainda não sou capaz de devorar as bestas mutáveis. Nesse exato momento, minha barriga roncou de repente. Meu olhar se fixou. Olhei para a multidão que fugia desesperada lá embaixo. Não consegui evitar e engoli em seco. Um desejo incontrolável de comer começou a martelar minha alma. De repente, senti um impulso violento de agarrar alguém e começar a morder. É o efeito colateral de ser um guerreiro bestial fragmentado. Pensei por um instante. E de repente tudo fez sentido. Os guerreiros bestiais fragmentados são o produto da combinação e mutação de genes humanos com os de animais. Por causa dos genes de animais em seus corpos, muitos guerreiros de varejo desenvolvem hábitos peculiares. Por exemplo, os guerreiros de varejo fundidos com genes de cães de caça gostam de comer merda. Os guerreiros de varejo fundidos com genes de galo gostam de comer insetos. Se com um único gene de animal já é assim, imagine eu, que me fundi com os genes de 3 animais diferentes. Agora entendi o motivo. Mas comer pessoas, definitivamente, não. Desviei o meu olhar, contendo o desejo dentro de mim. Abri minhas asas e voei para longe da cena. Logo cheguei a um grande supermercado. Muitas pessoas estavam lá dentro, comprando suprimentos. Quando eu apareci, todos ficaram em choque. Puta merda! Um monstro entrou. Não sei quem foi que gritou, mas todo mundo largou suas coisas e saiu correndo desesperadamente para fora do mercado. Eu não dei importância. Fui direto para a seção de carnes frescas. Peguei um pedaço de carne sangrando e comecei a mastigar. Em seguida, meu rosto se encheu de prazer. Eu nunca imaginei que carne crua pudesse ser tão deliciosa. E já que era de graça mesmo, eu devorei mais de 5 quilos de carne antes de parar. De barriga cheia. Era hora de pensar nos próximos passos. Nesta era de escuridão e caos, não importa o quão forte alguém seja, seu poder é sempre limitado. A única maneira é formar minha própria facção e construir minha própria base. Esse é o caminho. Quanto a matar o Gibianshou para subir de nível, não preciso ter pressa por enquanto. A Era das Trevas ainda não começou oficialmente. Os Gibianshou que estão aparecendo agora são todos de nível baixo. Matá-los não dá muita experiência. Enquanto eu pensava sobre isso, meu celular tocou. Era uma ligação de Yan Huiyu. Assim que atendi, ouvi a voz dela, um pouco desesperada, do outro lado. Xiao Tian, estamos com problemas aqui. Alguns monstros humanoides invadiram. Você pode vir aqui? A voz de Yan Huiyu soava um pouco desesperada, meio sem saber o que fazer. Posso. Eu não perdi tempo. Asas negras se abriram com força nas minhas costas. Seguindo o endereço que Yan Huiyu me deu, eu logo cheguei perto de um armazém de alimentos. Se não me engano, este também é um dos armazéns da família Yan. Estreitei os olhos e mergulhei direto para baixo. Enquanto isso, dentro do armazém havia uma grande quantidade de suprimentos. Eram, basicamente, alimentos processados de longa duração. 2 caras com chifres e uma aparência feroz olhavam para a cena, em êxtase. Chefe, você é mesmo um gênio. Com este armazém, não vamos mais precisar nos preocupar com comida, disse um cara com nariz de porco, gargalhando. Ao seu lado, um brutamontes de 3 metros de altura e com chifres de touro, também começou a rir loucamente. O mundo inteiro está cheio de monstros. Mas nós ganhamos superpoderes de bestialização. Nós somos os filhos escolhidos pelo destino. Agora, podemos fazer o que quisermos. Os dois caíram na gargalhada juntos. Yan Tianxin e sua filha, Yan Huiyu, estavam agachados no chão com os outros trabalhadores, observando a cena, impotentes. Foi nesse momento que o homem de chifres de touro, de repente notou Yan Huiyu no meio da multidão. Seus olhos brilharam na hora. Ele esfregou as mãos e deu um sorriso malicioso. Não esperava por essa surpresinha. O homem com nariz de porco também deu uma risadinha para o chefe. Que avião! Um verdadeiro espetáculo. Pode ir primeiro. Eu te dou um empurrãozinho por trás. Ouvindo a conversa nojenta dos dois, o rosto bonito de Yan Huiyu foi ficando pálido. Yan Tianxin protegeu Yan Huiyu firmemente atrás de si, com a testa franzida. Ele estava prestes a dizer algo, quando, de repente, um buraco se abriu no teto do armazém com um impacto.
Com as asas nas minhas costas batendo, eu mergulhei como uma estrela cadente. E entrei com tudo direto na fábrica. É o Xiao Tian. Ele me viu em perigo. Yan Huiyu soltou um longo suspiro de alívio. Foi nesse exato momento que os dois olharam para mim. Não imaginei que, além de nós, existisse mais alguém que recebeu a bênção dos céus. Moleque, um conselho, não se meta onde não é chamado. Eu simplesmente cocei meu ouvido, sem a menor paciência para perder tempo com esses dois idiotas. Desferi um único tapa na direção deles. 2 estalos secos ecoaram. Os 2 homens não tiveram a menor chance de revidar. Suas cabeças foram esmagadas pelo golpe. Encolhidos, os trabalhadores me olhavam, paralisados de choque. Aqueles 2 monstros já eram assustadores o suficiente. Mas pensar que foram aniquilados com um único tapa. Yan Huiyu e Yan Tianxin olhavam para mim, boquiabertos. Demorou muito para que eles se recuperassem do choque. Eu esfreguei a palma da minha mão e olhei para a mulher. Os 2 começaram a explicar. Disseram que a agitação das trevas ainda não havia começado oficialmente. As bestas mutáveis que apareceram geralmente não eram muito fortes. Com os guerreiros zumbis, a situação era parecida. Eu me agachei no chão. Estendi o dedo e o molhei em um pouco de sangue. Levei a boca para provar. E então cuspi. Não é tão gostoso quanto carne crua. Merda. Será que ele já comeu gente? Os 2 ficaram completamente apavorados. O rosto de Yan Huiyu ficou pálido, branco como uma folha de papel. Yan Tianxin também engoliu em seco, com muita dificuldade. Já pensou sobre o que conversamos da última vez? Eu perguntei de repente, olhando para Yan Huiyu. Yan Tianxin colocou Yan Huiyu atrás de si, para protegê-la. Depois de hesitar por um instante, ele perguntou, jovem amigo Xiao Tian, se nós decidirmos não cooperar com você, você vai nos comer? O rosto de Yan Tianxin estava lívido. Seus lábios tremiam e estavam roxos. A expressão de Yan Huiyu também sofreu uma mudança sutil. É verdade que ela é a beldade fria da universidade. Mas uma beldade também é gente, né? Diante de um fenômeno sobrenatural desses, quem não ficaria em pânico? Eu massageei minhas têmporas em silêncio. Senti uma impotência, como a de uma senhora de 80 anos sendo alvo de calúnias. Eu não tenho interesse em devorar pessoas. A Era das Trevas está prestes a começar. Quais são os seus planos agora? Perguntei, olhando para as 2 mulheres. Ao me ouvirem prometer que não gosto de comer gente, as 2 mulheres, junto com os vários trabalhadores presentes, soltaram um longo suspiro de alívio. Se não fosse pelo jovem amigo Xiao Tian, nós já estaríamos mortos. Daqui para frente, faremos tudo o que você disser. Yan Tianxin olhou para mim com um olhar intenso, como um gigante oculto entre os grandes eruditos. Ele tinha uma mente extremamente clara, e rapidamente analisou os prós e contras da situação. Poder cooperar com uma pessoa assim, e se agarrar ao seu poder, era um negócio em que não havia como perder. Certo. Eu também não enrolei. Assenti e disse, a Era das Trevas está para chegar. Quando a hora chegar, toda a ordem existente entrará em colapso. Encontrar um lugar seguro e construir uma base é a nossa prioridade número 1 agora. Yan Tianxin disse apressadamente. O sistema de segurança da minha mansão é de altíssimo nível, e os materiais de construção são todos de primeira linha. Jovem amigo Xiao Tian, se não se importar, podemos ir para lá. Pode ser. Assenti novamente. Agora, apenas ter uma força poderosa não significa muito. Depois que a Era das Trevas chegar, todos os tipos de suprimentos se tornarão escassos. No futuro, o ambiente também sofrerá mudanças extremas. Uma onda de frio de 10.000 anos e uma seca de 10 anos virão uma após a outra. Nesse momento, um abrigo seguro se torna extremamente importante. Depois de decidirmos isso, olhei novamente para os trabalhadores encolhidos no canto. Se vocês quiserem ir embora, eu não vou impedir. Móvel. Quem quiser ficar, pode ficar e me seguir. Os trabalhadores se entreolharam. No final, com exceção de alguns poucos que decidiram partir, a maioria escolheu ficar. O mundo já não está mais em paz, já que até o chefe Yan decidiu segui-lo. Se eles seguissem o jovem à sua frente, não teria como dar errado. A agitação das trevas é muito mais cruel e perigosa do que vocês imaginam. Já que escolheram me seguir, terão que obedecer às minhas ordens incondicionalmente. Entenderam? Eu perguntei a todos com uma voz calma. Entendemos! A multidão respondeu em uníssono. Eu assenti com a cabeça, satisfeito.
Em seguida, chamei todos para começar a carregar os suprimentos. Com todos esses suprimentos, mesmo que a agitação das trevas comece agora, teremos o suficiente para aguentar por um bom tempo. 1 hora depois, todos os suprimentos foram transportados com sucesso de volta para a mansão em Banshan Yumpan. Na sala de estar da mansão, os dois sentaram-se no sofá, ofegantes. Yan Tianxin de repente se endireitou e olhou para mim. Jovem Xiao Tian, nós não deveríamos continuar a estocar mais suprimentos? Pelo que você disse, a agitação das trevas vai durar muito tempo. Com tanta gente, esses suprimentos não vão dar para muito tempo. Eu balancei a cabeça e disse, é claro que precisamos continuar coletando suprimentos. Mas agora, temos coisas mais importantes para fazer. A primeira Terra Proibida está prestes a surgir. Os diversos recursos dentro da Terra Proibida são ainda mais importantes para nós. Yan Huiyu e Yan Tianxin se entreolharam. Embora não soubessem exatamente o que significava essa tal de Terra Proibida, no fim, não fizeram muitas perguntas. Foi nesse momento que eu também notei um problema. Na minha vida passada, os dois, por causa daquela besta elétrica que sofreu uma mutação repentina, tiveram uma morte trágica em casa, e não tiveram a chance de se tornar guerreiros espirituais. Não sei se teremos essa oportunidade desta vez. Se pai e filha pudessem se tornar guerreiros fera, seria uma grande ajuda para mim também. Xiao Tian, eu me lembro que você disse que se você não tivesse pego aquele raro Diama, nós todos teríamos uma morte horrível quando a rebelião sombria começasse. Isso é verdade? Yan Hui olhou para mim. Após um longo silêncio, ela perguntou de repente. Ao me verem assentir com a cabeça, pai e filha sentiram um calafrio de medo. Yan Hui já tinha contado sobre isso para Yan Tianxin. No início, os dois não acreditaram muito. Mas agora, depois de passar por tudo isso, eles não tinham outra escolha a não ser acreditar. Ah, Xiao Tian, se ao menos nós também tivéssemos a mesma força que você, seria ótimo. Yan Tianxin suspirou. Talvez a gente possa tentar. Foi o que eu sugeri. Yan Tianxin ficou pasmo por um momento, e em seguida, disse, empolgado. Será que nós também podemos nos tornar guerreiros fera? Nos belos olhos de Yan Huiyu também havia um brilho de esperança. Quando a rebelião sombria começar, algumas pessoas terão a chance de despertar o poder do último tipo de animal que comeram antes do apocalipse. Mas a probabilidade é aleatória. É como algumas pessoas que comem carne de boi e não sofrem mutação. Mas outras, sim. É tudo uma questão de probabilidade. Desde que tenhamos ingredientes suficientes, a chance não é zero. Eu expliquei o princípio básico para eles. E então levei pai e filha para o depósito. Juntamos uma montanha de ingredientes. E fizemos uma panela de ensopado com tudo misturado. Tinha carne de boi, de porco, sementes de girassol, banana. Enfim, os ingredientes eram bem variados. Havia dezenas de tipos. Em seguida, pedi para que pai e filha pegassem uma tigela e começassem a comer. Dezenas de alimentos cozidos todos juntos. O gosto era, obviamente, indescritível. Mas para se tornarem guerreiros fera, pai e filha não hesitaram. E começaram a devorar em grandes garfadas. Já pode ser agora? Yan Huiyu perguntou, curiosa. Sim, agora já pode. Amanhã, depois que a aurora passar por Lanshin, as anomalias ficarão visíveis. Por enquanto, descansem bem. Amanhã, a primeira Terra Proibida surgirá. Quando a hora chegar, vocês virão comigo. Os dois assentiram com a cabeça. Sem que eu percebesse, já havia me tornado o pilar de sustentação deles. Cada um voltou para o seu quarto para descansar. Mas os dois se reviravam na cama, sem conseguir dormir de jeito nenhum. Enquanto isso, eu não descansei nada. Fiquei sentado na varanda, observando o céu estrelado. É a última noite de tranquilidade. Eu realmente não queria que acabasse tão rápido. No dia seguinte, às 8 da manhã, das profundezas escuras do universo, uma estranha aurora azul clara surgiu de repente. Em um instante, ela varreu todo o planeta Lanshin. O apocalipse em Lanshin, causado pela revolta sombria, começou oficialmente. Embora este fosse apenas o início da revolta sombria, as mutações afetavam apenas alguns animais e uma pequena parte dos insetos e plantas. Mas, para uma humanidade que viveu em paz por tanto tempo, ainda era um evento extremamente chocante e inaceitável. Ao mesmo tempo, mais pessoas adquiriram a habilidade de se bestializar, tornando-se poderosos guerreiros ferais. Eles aproveitaram os benefícios que o poder lhes trazia.
A ordem estava gradualmente entrando em colapso. Enquanto isso, na mansão, Yan Huiyu e sua mãe, que passaram a noite toda apreensivas, também sentiram uma anomalia. Seus corpos começaram a mudar. O corpo de Yan Huiyu foi envolvido por uma luz dourada. Um padrão de girassol apareceu no centro de sua testa, e ela podia emitir uma energia dourada. Já Yan Tianxin, sua altura disparou para 3 metros. Seu corpo, antes proporcional, foi preenchido por músculos, e em sua testa, cresceu um par de chifres longos. Após uma breve análise, eu já entendi mais ou menos as habilidades dos dois. Yan Tianxin despertou a habilidade comum de bestialização, o que é popularmente conhecido como guerreiro bestial. Sua força é descomunal, e sua defesa também aumentou significativamente. Já Yan Huiyu é um pouco especial. A habilidade que ela despertou foi, na verdade, de vegetalização. A energia dourada que ela libera pode curar ferimentos e fornecer um certo nível de aumento de poder. Uma habilidade de vegetalização, na verdade, é algo bem raro de se ver do meio para o fim do tumulto sombrio. Se a habilidade que Yan Tianxin despertou é de um guerreiro, então a de Yan Huiyu é parecida com a de uma suporte. Além disso, envolta pela luz dourada, Yan Huiyu ganhou uma aura de divindade. Somando isso à sua personalidade já fria e distante, ela parecia uma deusa que desceu dos céus. Amigos de Ao Tian, nós realmente conseguimos. Yan Tianxin estava em êxtase. Ele cerrou os punhos, sentindo o poder imenso dentro de seu corpo. Seu corpo nunca pareceu tão leve. Yan Huiyu também olhava para suas próprias mãos. Em seguida, olhou para mim com gratidão. Se não fosse pela minha ajuda, eles provavelmente nunca teriam tido a chance de despertar. O tumulto sombrio chegou. A primeira Terra Proibida também deve estar para aparecer. Reúna seus homens e venham comigo para a Terra Proibida. Precisamos conseguir alguns recursos para fortalecer a mansão. Eu disse, com um olhar sério. Embora a mansão onde Yan Tianxin está tenha um nível de segurança considerável, sendo capaz até de resistir a ataques de canhão, é preciso entender que, sejam as feras mutantes ou os guerreiros bestiais, o poder que eles possuem está muito além da compreensão de uma pessoa normal. Apenas com a defesa atual da mansão, ela ainda não pode ser chamada de uma base de verdade. O pai e a filha sentiram com a cabeça. Então, reuniram a equipe de trabalhadores e, em uma grande comitiva, partiram. A equipe de trabalhadores tinha um total de mais de 20 pessoas. E, surpreendentemente, 8 deles também despertaram como guerreiros bestiais. Mas as habilidades deles são bem medianas. Essa galera também viu a minha luta de ontem. Eles sabem muito bem o quão fracos são. Então, mesmo tendo se tornado guerreiros do varejo, eles não têm a menor intenção de ir embora daqui. O grupo partiu em um caminhão grande. Isso também foi algo que Yan Tianxin já tinha preparado. Nós 3 estávamos sentados na cabine. O resto do pessoal foi na caçamba. Pelo caminho, vimos muitas cenas de caos. Havia guerreiros do varejo usando seus poderes para saquear tudo loucamente. As forças militares da cidade de Daru foram acionadas e entraram em confronto com eles. Havia chamas queimando por toda parte, e o som ensurdecedor de tiros, e também pessoas comuns correndo desesperadas para fugir. Quem diria que em apenas um dia, a situação já teria ficado caótica desse jeito? Comentou Yan Tianxin, suspirando. Em menos de meia hora, nós chegamos à entrada da Terra Proibida. A Terra Proibida ficava localizada em um parque de diversões. A tal entrada, na parte de fora, era, na verdade, um vórtex espacial giratório. Havia algumas pessoas reunidas por perto também, mas todas olhavam para o vórtex, desconfiadas, sem coragem de avançar. Jovem amigo Xiao Tian, esta é a entrada para a Terra Proibida? Perguntou Yan Tianxin, curioso. Eu assenti com a cabeça. Yan Tianxin abriu a porta do carro, se preparando para descer. Vou mandar todo mundo descer e se preparar. Não precisa. Vamos entrar direto com o caminhão. Eu disse, gesticulando com a mão. Pisei fundo no acelerador. E o caminhão entrou com tudo direto no vórtex. Ao ver nosso grupo entrando de caminhão no vórtex, as pessoas ao redor, que estavam hesitando, ficaram todas com uma expressão pensativa. No meio da multidão, não muito longe dali, Li Chong e seu grupo observavam a cena. Sua expressão era um tanto estranha. Esse Xiao Tian, esse pé rápado, model. Como ele se envolveu com a beldade da Universidade Yan? E ainda por cima de carro. Entrando nesse vórtice misterioso.
Irmão Li, o que a gente faz agora? Alguém ao lado perguntou de repente. Li Chongchen hesitou por um momento, depois rangeu os dentes. Vamos atrás deles dar uma olhada. O chefe mandou a gente investigar a situação aqui. Aquele otário teve a coragem de entrar de carro. Nós já temos superpoderes. Qual é o medo? A área proibida era sombria e escura. Uma névoa densa cobria tudo ao redor. Yan Tianxin olhava curiosamente pela janela do carro. Essa área proibida é meio sinistra. Foi nesse momento que, da névoa densa à frente, de repente, vieram uivos e lamentos fantasmagóricos. Todos no carro ficaram em alerta instantaneamente. Existem criaturas das trevas na área proibida. Vocês podem pensar nelas como seres alienígenas. Eu, calmamente, pisei no acelerador e olhei para Yan Tianxin. Chefe Yan, venha dirigir. Eu abro o caminho para vocês. Yan Tianxin hesitou. Jovem amigo Xiao Tian, você consegue fazer isso sozinho? Que tal deixar a Ruiu dirigir? E eu vou com você? Eu balancei a cabeça. Sozinho eu sou mais rápido. Assim que eu saí do carro, um grupo de figuras estranhas cobertas por uma névoa negra avançou do nevoeiro. Essas figuras tinham pelo menos 2 metros de altura. Embora tivessem forma humana, claramente não eram humanos. Do meio da névoa, brilhavam 2 raios, de uma fria luz verde. E figuras como essa apareceram 6 de uma vez. Não dá. Jovem amigo Xiao Tian, embora seja forte, o número de inimigos é grande demais. Eu preciso sair para ajudar. Ruiu, você dirige. Yan Tianxin franziu a testa e já ia abrir a porta para sair. Já que decidimos segui-lo, então estamos juntos na glória e na desgraça. Mas, nesse exato momento, um som alto ecoou de repente. Do lado de fora, eu simplesmente dei um tapa no ar. As 6 criaturas sombrias na minha frente foram instantaneamente despedaçadas. Do tipo que não sobra nem o pó. Yan Tianxin, que estava abrindo a porta, de repente soltou um caralho. Ué, cadê as tais criaturas sombrias? Só pelo nome, já pareciam ser sinistras. E no final, foram aniquiladas com um único tapa dele? Os olhos de Yan Ruiu brilharam enquanto ela olhava para as minhas costas. Despedaçar criaturas sombrias com um único tapa. Um homem assim é tão incrível. Fez o coração dela disparar. Depois de eliminar as criaturas sombrias à nossa frente, eu me virei e assenti para Yan Ruiu e os outros. Em seguida, continuei andando para frente. As criaturas sombrias na primeira masmorra geralmente são mais fracas. O poder delas é quase o mesmo de um guerreiro iniciante recém-desperto. Eu me fundi com 3 tipos de genes. É natural que minha força possa esmagar essas criaturas sombrias. Então, continuamos nosso caminho. Eu caminhava com as mãos para trás, como um mestre incomparável de um romance, andando tranquilamente pela terra proibida. Atrás de mim, o motor do grande caminhão rugia, seguindo-me de perto e em segurança. No caminho, sempre que qualquer criatura sombria aparecia, não importava quantas fossem, todas eram despedaçadas por um único tapa meu. Os trabalhadores na carroceria do caminhão não conseguiam ver o que acontecia lá fora, mas na cabine, pai e filha viam tudo com clareza. Conforme eu ia aniquilando as criaturas sombrias, eles gradualmente passaram do choque inicial para um estado de completa anestesia. Ele é forte demais. Yan Tianxin olhou para Yan Ruiu e disse sério: Ruiu, o que você acha daquele rapaz, o Xiao Tian? Yan Ruiu ficou surpresa e, corando, reclamou: Pai, do que você está falando? Não é que eu esteja falando besteira. Você já está bem grandinha. Já está na idade de arrumar um namorado. Pai, você não era sempre contra eu namorar cedo? Desta vez é diferente. Com esse rapaz, o Xiao Tian, eu fico tranquilo. É forte, mas é sensato, nem um pouco arrogante. E ainda fala de um jeito agradável. É um verdadeiro talento. Eu ficaria tranquilo se esse moleque fosse meu genro. Enquanto isso, na névoa, não muito longe da traseira do caminhão, Li Chong e seus homens observavam a cena atentamente. Esse desgraçado também conseguiu superpoderes. E ainda é mais forte do que eu. Maldito seja! Disse Li Chong, cerrando os punhos. Chefe Li, esse cara não é de se mexer. O que a gente faz agora? Alguém perguntou de repente, com cautela. Continuem seguindo ele, que age como se nada estivesse acontecendo. Entrando aqui com o caminhão desse jeito. Talvez esse moleque saiba de alguma coisa. Pode ser que tenha recursos por aqui. Li Chong soltou o ar pesadamente. Disse Shen Seng.
Além do mais, por mais forte que ele seja, ainda é humano. E se é humano, tem um limite. Com todo esse esforço que ele está fazendo pelo caminho, uma hora a energia dele vai acabar. Vamos segui-lo por enquanto. Deixar ele abrir o caminho pra gente. Quando aparecer algo de valor, a gente ataca e pega pra nós. Nessa hora, ele já vai estar no limite. E com 5 de nós, não tem como a gente não acabar com ele. Eu continuei abrindo o caminho na frente. Depois de aniquilar mais um grupo de criaturas sombrias, dei uma olhada discreta para trás. E então, um sorriso de escárnio surgiu no meu rosto. Eu fusionei 3 sequências genéticas. Meus sentidos são muito mais aguçados que o normal. Eu já tinha percebido a presença de Li Chong e seu bando há muito tempo. E além do grupo de Li Chong, havia muitas outras pessoas escondidas na névoa. Eu conseguia ouvir praticamente tudo o que eles conversavam. Querem me usar de escudo para abrir caminho, é? Para isso, só tenho uma coisa a dizer: se não está satisfeito, pode vir para cima. Meia hora passou voando. Eu mesmo já perdi a conta de quantas criaturas sombrias eu matei. Mas, felizmente, essas criaturas apareceram em levas. Se aparecesse uma quantidade tão grande de uma só vez, até para mim seria um problema. É uma pena que essas criaturas sombrias não sejam bestas e bian. Elas não dropam essência de besta e bian. Senão, seria o suficiente para eu subir vários níveis. Eu refleti por um instante. Não demorou muito. E eu guiei o caminhão até a frente de uma plataforma de pedra. Na plataforma, havia entalhes de runas antigas e complexas. Elas ainda brilhavam fracamente com uma luz vermelha. Parecia até que tinham vida própria. É aqui. Vendo que eu parei de repente, o caminhão também parou. Yan Huiyu e a mãe dela desceram do veículo. Elas olharam em direção à plataforma elevada. Lá, viram vários metais de um preto profundo brilhando, emitindo um brilho misterioso. Isso tudo é Dongluan Jingan. É um material de construção excelente. A qualidade e a densidade dele superam em muito as de qualquer material existente na Estrela Azul. Podemos levar para reforçar a nossa mansão. Yan Tianchen não perdeu tempo. Ele abriu o compartimento de carga do caminhão e chamou os trabalhadores para descer e começar a carregar o material. Com esse material, talvez a mansão dele se torne o lugar mais seguro de toda a cidade Daru. Eu fiquei parado no mesmo lugar, observando em silêncio os trabalhadores carregarem o Dongluan Jingan, como se estivesse esperando por alguma coisa. Escondido nas sombras, irmão Li, aquela pilha de coisas pretas não parece ser qualquer coisa. Não acha que já tá na hora da gente agir? Alguém o apressou, impaciente. No caminho, eles mataram um monte de criaturas sombrias. Com certeza já devem estar exaustos. É a nossa chance de ouro para atacar. Li Chong também pensava assim. Ele concordou com a cabeça e, quando ia falar, de repente, uma gargalhada alta ecoou ali perto. 3 homens e 2 mulheres saíram da névoa, andando de forma bem arrogante. Dongluan Jingan. Isso sim que é coisa boa. Mas vocês não vão encostar em nada disso. Agora, pega a sua turma e some daqui. Eu ainda posso poupar a vida de vocês. Você acabou de passar por uma tribulação. É impossível você ser páreo para nós 5. Enquanto o loiro que liderava o grupo falava, seu corpo começou a inchar de repente. Ele se transformou numa montanha de carne de 3 metros de altura. Seu rosto também virou uma cara de porco. Ele veio andando lentamente na minha direção. A cada passo que ele dava, o chão tremia com um baque surdo. Aquela cara de porco, sob a luz do sol de sangue, parecia ainda mais medonha. A pressão que ele passava era esmagadora. Só que, antes mesmo que ele terminasse de falar, uma asa negra surgiu nas minhas costas. Uma pena carregada de eletricidade cortou o ar, perfurando na hora a pele daquele cara. Em seguida, uma corrente elétrica poderosa foi liberada da pena, espalhando-se por todo o corpo dele. Depois de um chiado de eletricidade, a montanha de carne desabou no chão, soltando um cheiro de churrasco. Acabou virando churrasco de choque elétrico. Mesmo já tendo visto do que eu sou capaz, ao me verem aniquilar mais um capanga de Yan Huiyu num piscar de olhos, os dois ficaram de queixo caído. Os comparsas do loiro também ficaram pasmos. Uma mulher com um penteado todo diferentão gritou, sem pensar, você teve coragem de matar alguém. Eu soltei o ar com força. Passei a mão no rosto. Puta que pariu, que gente burra. O caos das trevas já chegou pra valer. Matar alguém não é grande coisa agora. Sem mais conversa fiada. Se eles iam me atacar,
Então eram meus inimigos. Ponto final. As asas negras nas minhas costas se agitaram. E mais algumas penas voaram pelo ar. Os que sobraram não tiveram nem tempo de se transformar para desviar. E as penas atravessaram a testa de cada um. Li Jie, a gente ainda vai atacar? Escondidos, todos se viraram para Li Xiong. A mente de Li Xiong entrou em colapso. Ele ficou completamente paralisado. Atacar? Tá maluco? Porra! Não tá vendo o nível desses caras? Rápido! Vamos fugir! Dito isso, Li Xiong se virou e fugiu sem hesitar. Mas, no exato momento em que Li Xiong deu o primeiro passo, uma pena caiu do céu, cravando-se direto no chão, a 3 metros de distância. Minha voz, como a de um demônio, soou lentamente. Por acaso eu deixei vocês irem? Ao ouvir essa voz gélida, Li Xiong e seu grupo estremeceram violentamente. Sentiram como se o próprio ceifador estivesse em seu encalço. Instantaneamente, Li Xiong sentiu um calafrio na espinha e encolheu o pescoço. Suas mãos começaram a suar frio. Lá no alto do céu, minhas asas de penas negras batiam as minhas costas. Como um lorde demônio, eu descia lentamente. Li Xiong semicerrou os olhos. Um traço de pânico brilhou no fundo de seu olhar. Ferrou! Parece que não tem mais como escapar. Foi só então que Yan Huiyu e os outros se deram conta. Eles estavam na mira de alguém. E não era só uma ou duas pessoas. Xiao Tian. Não imaginava que você também tinha conseguido esse tipo de poder. Meus parabéns, hein? Está ficando meio tarde. Eu preciso ir embora. A gente se encontra outra hora, beleza? Da próxima vez, é por minha conta. Li Xiong forçou um sorriso amarelo. Então, ele se preparou para levar seu pessoal e sair. Eu dei permissão para você ir? Não pude deixar de achar graça. Antes de eu renascer, esta terra proibida tinha acabado de aparecer. Por isso, pouca gente se atreveu a entrar assim, sem mais nem menos. Naquela época, Li Xiong foi um dos primeiros a entrar, no grupo que explorou a Terra Proibida. Mais tarde, quase tudo que havia dentro deste reino secreto foi roubado por esse desgraçado. Não que o Li Xiong fosse tão poderoso assim. O principal motivo é que esse desgraçado soube muito bem a quem bajular. Por trás de tudo está Cão Menglun. Usando esse lote de materiais, Cão Menglun construiu uma base extremamente resistente. Mesmo que muitos guerreiros se unissem, seria muito difícil romper as defesas. Não imaginei que, depois de renascer, a mesma história se repetiria. Só que desta vez, os materiais de construção daqui, temo que não vão chegar perto de Cão Menglun. Xiao Tian, o que diabos você quer? Nós fomos colegas de classe. Você não se lembra? Eu até já te paguei uma refeição. O que aconteceu no leilão foi erro meu. Você não pode retribuir o ódio com mais ódio. Esse ciclo de vingança não vai ter fim. Vendo que minha expressão não era boa, Li Xiong se apressou em falar, tentando apelar à minha compaixão. Ao mesmo tempo, ele recuava lentamente, pronto para fugir a qualquer momento. Eu vi claramente todos os seus pequenos movimentos. Balancei a cabeça em negação. Então, segurei uma pena entre 2 dedos. Ei, calma aí. Tem gente grande me apoiando. O irmão Cão é o meu chefe. Eu ando com ele agora. Mesmo que você seja muito forte agora, você não é páreo para ele. Aconselho que não faça nenhuma besteira. O rosto de Li Xiong ficou branco como papel. Enquanto falava, ele pegou o celular às pressas e discou um número. Então, ligou o viva voz. Alguns segundos depois, a chamada foi atendida. Ao ouvir a voz familiar do outro lado da linha, Li Xiong sentiu uma súbita onda de alívio. A ligação foi atendida. Ele não ousaria me matar à força agora, né? Mas no exato momento em que a chamada foi completada, a pena em minha mão cortou o ar e atravessou a testa de Li Xiong em um instante. Irmão Li. Merda! Esse cara está ferrado. Ele realmente ousou matar o irmão Li. O chefe Cão não vai perdoá-lo. Fujam! Rápido! Ao verem Li Xiong ser aniquilado instantaneamente, os que restaram ficaram completamente apavorados. Gritando em pânico, todos se viraram para fugir. Mas eu não ia dar essa chance a eles. Quase no mesmo instante, várias penas carregadas de eletricidade foram disparadas como uma chuva de pétalas. Vupt! 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 Todos eles, assim como Li Xiong, não tiveram nem tempo de usar a bestificação. Foram aniquilados com um só golpe. E o silêncio reinou. Não, espera, o celular que caiu no chão.
Não parava de transmitir um grito furioso. Era a voz de Cão Menglon. Merda! Quem foi o desgraçado que ousou tocar nos meus homens? Quem foi? Apesar de não saber a situação exata no local, ao ouvir os gritos de desespero de todos, Cão Menglon sabia que seus homens tinham sido eliminados. Ele já tinha obtido as habilidades de um guerreiro fera. Usando sua percepção sobre-humana, ele também escolheu, assim como eu, formar sua própria facção, unindo forças para sobreviver. Em menos de um dia, ele conseguiu reunir 6 guerreiros fera. Desta vez, por causa do território proibido, ele enviou Li Chong e seu grupo de 5 homens para investigar a situação. Pelo visto, foram todos para o beleléu. Peguei o celular e coloquei no ouvido. Cão Menglon, quem é você? Você sabe quem eu sou? Cão Menglon rosnou, rangendo os dentes. Ousou tocar nos meus homens. Não me importa quem você seja. Você já era. Eu continuei em silêncio. Cão Menglon estava espumando de raiva, sentindo uma impotência, como se estivesse dando um soco no vazio. Onde você mora? Me dá o seu endereço. Depois de um momento em silêncio, eu finalmente falei. Já que a briga com ele agora é inevitável, eu preciso resolver isso. Para resolver a situação com inimigos, meu princípio é exterminar todos, cortar o mal pela raiz. Senão, você se livra dos pequenos, e os grandes aparecem. Mata os fracos, e os fortes vêm atrás. Vira uma dor de cabeça sem fim. Do outro lado da linha, Cão Menglon parou de repente. E em seguida, ficou ainda mais furioso. Eu tô num apartamento perto do Jardim Wuxin. Se você for homem, vem aqui me encarar no mano a mano. Vamos ver se eu não acabo com a tua raça de uma vez por todas. Cão Menglon, sem pensar 2 vezes, revelou seu endereço. Ele era extremamente confiante em sua própria força. Além disso, ele continuava recrutando mais gente. Ele acreditava que hoje conseguiria recrutar vários soldados avulsos. Mesmo que eu realmente aparecesse por lá, ele não tremeria na base. Pelo contrário, o medo dele era que eu não tivesse coragem de ir. Por isso, ele me provocou de todos os jeitos, tentando me tirar do sério. Você não precisa se dar ao trabalho de me irritar. Já anotei seu endereço. Quando eu tiver um tempo, passo aí para te fazer uma visita. Eu esmaguei o celular até virar pó na minha mão. Depois, fui até Yan Huiyu e os outros. E mandei todo mundo continuar carregando os suprimentos. Yan Huiyu e os outros ainda não tinham se recuperado do choque de antes. No começo, eles acharam que eu os trouxe para a Terra Proibida para me ajudar. Mas agora, parecia que eu não precisava deles para nada. Eles nem tiveram a chance de levantar um dedo. Eu resolvi todos os problemas sozinho. Era como se eles tivessem vindo só para fazer volume. Eu trouxe vocês para a Terra Proibida, apenas para que sentissem na pele, com antecedência, como as coisas funcionam em tempos de caos. Neste mundo, ter piedade de um inimigo é o mesmo que ser cruel com você e com os seus. Encarando os olhos chocados das 2 mulheres, eu perguntei de repente, eu matei todos eles. Não deixei nenhum para contar história. Vocês acham que eu fui cruel? Yan Huiyu balançou a cabeça, séria. Apesar de eu não ter vivido o apocalipse, eles já tinham atacado a gente antes. Se a gente fosse mais fraco, nosso fim provavelmente não teria sido nada bom. Yan Tianxin concordou com a cabeça. Eles tinham acabado de despertar seus poderes. E como guerreiros de alinhamento neutro, nunca tinham matado ninguém pessoalmente. Mas eles não eram uns santos idiotas. Sabiam muito bem o que fazer. E quando fazer. Vendo isso, eu assenti com satisfação. O fato de não serem uns bonzinhos trouxas era definitivamente algo bom. Pouco tempo depois, todos os Jindan foram carregados nos caminhões. Todos voltaram para os veículos e partiram para fora daquele lugar. Na volta, não encontramos mais ninguém. Mas, no meio da névoa, um grupo de criaturas sombrias aparecia de vez em quando. Essas criaturas sombrias eram como os mobs de um jogo. Não paravam de reaparecer. Ao me ver aniquilando as criaturas sombrias com um só golpe, Yan Tianxin também quis experimentar. E de quebra, acumular um pouco de experiência de combate. Eu concordei. Então, Yan Tianxin saiu do caminhão, cheio de confiança. Ele fez um gesto com as mãos e atacou as 2 criaturas sombrias à sua frente. Seu corpo cresceu instantaneamente para 3 metros. Em seguida, um par de chifres de boi surgiu em sua testa, e uma baforada de ar quente saiu de suas narinas. Ele abaixou a cabeça e avançou contra uma das criaturas sombrias. Pá!
Os chifres afiados atingiram o corpo da criatura. Yan Tianxin ficou chocado ao perceber que o bicho nem se mexeu. Yan Tianxin reagiu rápido. Após um breve momento de espanto, ele partiu para a ação. Ele deu um soco na cabeça da criatura sombria. Mas se ele foi rápido, a criatura foi ainda mais. Ela revidou com um lapadão, bem na cara de Yan Tianxin. O golpe o deixou completamente atordoado. No banco do motorista, Yan Huiyu estava de boca aberta, completamente paralisada. O próprio pai sendo surrado pelas criaturas das trevas. Eu, por outro lado, não estava nem um pouco surpreso. Yan Tianxin sempre foi um magnata acostumado com uma vida de luxo. Ele não entendia nada de técnicas de luta. Além disso, ele tinha acabado de despertar como um guerreiro de nível inicial, e ainda não tinha se adaptado completamente a esse poder. Eu até pensei em intervir, para acabar com aquelas duas criaturas das trevas no lugar dele. Mas ele recusou minha ajuda. Usando seu físico robusto e resistente, Yan Tianxin usou uma tática de troca de ferimentos para desgastar e matar as duas criaturas das trevas. Quando ele finalmente voltou para o carro, estava completamente ofegante. Seu corpo também estava coberto de feridas. Ele quase morreu. Amigo Xiao Tian, eu não chego nem aos seus pés. Eu achava que essas criaturas das trevas seriam fáceis de derrotar. Acabei passando vergonha na sua frente, disse Yan Tianxin, com um sorriso amargo. Depois de sentir na pele o poder das criaturas das trevas, ele finalmente entendeu o quão forte eu era. Eu apenas sorri e não disse nada. Logo, nosso grupo saiu da Terra Proibida sem problemas. E voltamos para a mansão. Yan Tianxin começou a dar ordens aos trabalhadores para descarregar tudo. Ao mesmo tempo, ele organizou uma equipe para preparar a instalação do ginga. De repente, eu disse: já pegamos os recursos da Terra Proibida. Agora, a gente precisa começar a estocar suprimentos. Yan Tianxin concordou com a cabeça. Sim, está na hora de estocarmos um pouco de comida. Apesar de já termos bastante coisa, não vai durar por muito tempo de consumo. Eu balancei a cabeça e disse: não apenas comida. Precisamos estocar outros suprimentos também. Cigarros, ferramentas, barracas e por aí vai. Quanto mais dessas coisas tivermos, melhor. Yan Tianxin ficou confuso por um momento. Ele logo entendeu o que eu quis dizer. Nos tempos do apocalipse, a comida é, sem dúvida, importante. Mas outros recursos também são essenciais. É como em algumas prisões. Cigarros são a moeda de troca. Com cigarros, você vira o rei da prisão e se torna intocável. Agora, a lógica é a mesma. Como esperado do valente Xiao Tian, ele realmente pensa mais a longo prazo do que eu. A construção da base é urgente. Eu vou ficar aqui com uma parte do pessoal. A tarefa de garantir os suprimentos para a base vou deixar com o valente Xiao Tian. Xiao Tian, eu também quero ir com você, disse Yan Huiyu em voz baixa, com as mãos sobre o peito. Com a convivência desse último tempo, Yan Huiyu mudou bastante. Essa beldade, que antes era tão fria e distante, a camada de gelo que a cobria, parece estar derretendo aos poucos. Claro, isso só acontece na minha frente. Tudo bem, eu não recusei. Depois de reunir um grupo de trabalhadores, eu e Yan Huiyu entramos no caminhão e partimos novamente. Observando o grande caminhão se afastar, os olhos de Yan Tianxin se encheram de um sorriso malicioso. Sem mim, o grande protetor deles, a vida deles com certeza vai desandar rapidamente. Receio que não conseguirão nem se proteger. Depois de sair da mansão, eu estava dirigindo em direção ao maior armazém de suprimentos da cidade de Daru. Falando nisso, este lugar também pertence ao grupo Tianxin. Desde o início, eu já queria vir aqui pegar alguns recursos, mas o caminho era um pouco longo e, para piorar, o domínio se abriu. Então, acabei desistindo por um tempo. Agora, espero que ainda não seja tarde demais. Mas não demorou muito para pegarmos a estrada. E o inesperado aconteceu. Uma senhora com um olhar feroz, de repente se jogou no meio da estrada, caindo na frente do caminhão e ficando imóvel no chão. Ele abraçava as pernas, com o rosto contorcido de dor, gemendo sem parar, e ainda ficava resmungando e xingando. Ai, ai! Me atropelaram! Venham todos ver! Se não me derem alguns suprimentos como compensação, eu não me levanto daqui. Vamos chamar a polícia para resolver isso. Eu, dentro da cabine do motorista, fiquei chocado. Não acredito que ainda hoje existe gente aplicando o golpe do falso atropelamento. Quer que eu desça para resolver isso? Yan Huiyu disse,
franzindo a testa. Não precisa. Eu disse, balançando a cabeça. Em seguida, pisei fundo no acelerador. O caminhão soltou um rugido e avançou direto na direção da velhinha. Para lidar com gente ruim, só sendo pior ainda. Modu está um caos e ainda tem gente saindo para dar golpe? Isso não é o mesmo que procurar a morte? Depois desse pequeno incidente, chegamos sem problemas ao local do armazém. A guarita do segurança, do lado de fora do portão do armazém, estava vazia. O portão de ferro, que antes estava trancado, também estava muito deformado. Parece que foi arrombado à força. Alguém chegou aqui antes de nós. Yan Huiyu disse. Eu assenti com a cabeça e levei Yan Huiyu até o armazém. As prateleiras, que antes estavam cheias de todo tipo de suprimentos, agora estavam completamente vazias. O armazém enorme tinha sido praticamente esvaziado. Mas ainda havia duas pessoas mais à frente. Elas estavam carregando um container enorme. Os dois estavam carregando a caixa. E, ao saírem, nos viram aparecer de repente. Por um momento, ficaram paralisados. Vocês são os reforços que o chefe cão mandou para ajudar? Um deles perguntou. Você está falando do cão Menglon? A ficha caiu na hora. Que baita coincidência. Não esperava encontrar o pessoal do cão Menglon aqui. Se não me engano, os suprimentos daqui provavelmente também foram levados por esse cara. Ao me ouvirem chamar o cão Menglon pelo nome completo, os dois perceberam na hora que nós não éramos do bando deles. Na mesma hora, largaram a caixa de metal. Os dois se transformaram e entraram em modo de combate. O povo do Reino do Dragão gosta de comer carne de porco. Por isso, a maioria das pessoas, depois que a rebelião sombria começou, acaba despertando e se tornando guerreiros da fera espiritual suína. Mas, mesmo sendo todos guerreiros da fera espiritual suína, suas habilidades são bem diferentes. Como este cara na minha frente, que tem a defesa no máximo. Eu não dei a mínima. Apenas me diga onde Cão Menglon está. Apesar de Cão Menglon já ter me dito a localização da base, nunca é demais ter um pé atrás. Eu não tinha como ter certeza se o que ele dizia era verdade ou mentira. Quer saber onde o chefe cão está? Primeiro vai ter que lutar comigo. Hoje eu vou te mostrar do que sou capaz. O guerreiro da fera espiritual suína soltou um rugido e avançou na minha direção com passos pesados. Embora Yan Huiyu já tivesse visto minha força e presenciado cenas de batalha, ela ainda estava um pouco nervosa com a situação. Eu balancei a cabeça negativamente. Asas negras surgiram nas minhas costas. Em seguida, uma pena disparou. Com um zunido, a pena atravessou sua couraça de carne. Uma forte corrente elétrica percorreu sua gordura. Depois de fazer tudo isso com a maior tranquilidade, virei-me para o outro cara. Ao ver meu olhar, o cara ficou paralisado de medo. Não me mate! Eu falo. O que você quer saber? Eu conto tudo. Onde o cão Menglon está? Eu semicerrei os olhos e perguntei de novo. O homem perdeu toda a marrã. Um líquido amarelado começou a escorrer lentamente por entre suas pernas e a pingar no chão. Um cheiro forte começou a se espalhar. No Nebulosa, ao lado do Jardim 5 Estrelas. No apartamento número 288. O homem disse, tremendo da cabeça aos pés. E olhou para mim, apavorado. O lugar está certo. O chefe cão está lá. Eu já te contei tudo. Pode me deixar em paz agora, certo? Eu estendi minha mão direita e arranquei uma pena. E a joguei para o lado. A pena perfurou o meio da testa daquele homem como se fosse uma adaga. Vamos para o Jardim 5 Estrelas. Eu disse para Yan Huiyu, enquanto recolhia minhas asas negras. Yan Huiyu, atônito, apenas assentiu com a cabeça, seguindo logo atrás de mim. O jovem à sua frente era assustadoramente forte. Estando ao meu lado, mesmo que tivesse que passar pelo inferno, ele se sentia estranhamente seguro. Mesmo sabendo que agora eu estava indo para a base principal de Cão Menglon. Yan Huiyu não sentia medo algum em seu coração. Os dois saíram do armazém e entraram no carro novamente. Depois de colocar o destino no GPS, eles partiram. Felizmente, isso era apenas o início do caos. A internet e coisas do tipo não seriam muito afetadas. Ainda dava para usar normalmente. O Jardim 5 Estrelas não era longe dali. Em menos de meia hora de viagem, eles chegaram ao destino. Assim que eu estacionei o carro, um homem vestindo uma jaqueta, robusto e com um charuto na boca, apareceu com um bando de capangas, saindo de um apartamento ali perto. Então você é o cão Menglon? Eu o analisei da cabeça aos pés, e disse, sem nenhuma emoção na voz.
É você! Ao ouvir minha voz, Cão Menglon me reconheceu na mesma hora. Fui eu, o desgraçado que acabou com 5 dos homens dele. Ele achou que eu estava só blefando. Nunca imaginou que eu realmente teria a coragem de vir até ele. E, pelo visto, éramos apenas nós dois. Já do lado dele, contando com ele, havia um total de 8 pessoas. E todos eram lutadores mercenários. Todos, preparem-se para lutar. Acabem com esse desgraçado. Vinguem nossos irmãos. Cão Menglon gritou a plenos pulmões. O primeiro que conseguir acabar com esse cara. Vou dar para ele de recompensa uma caixa de miojo laota. Uma caixa de miojo. Em tempos normais. Não passa de uma porcaria que todo mundo despreza. Mas nesta escuridão, neste caos de agora, é com certeza um banquete e tanto. Afinal, é fácil de guardar e prático de usar. Assim que Cão Menglon disse isso, o bando de capangas atrás dele ficaram pilhados como se tivessem tomado anabolizantes, gritando em concordância. O olhar deles na minha direção foi ficando cada vez mais afiado. Bum! Todos entraram em estado de bestialização ao mesmo tempo. Porco, cachorro, boi, ovelha, as características deles foram aparecendo em seus corpos. Alguns desenvolveram chifres de carneiro. O corpo de outros cresceu absurdamente, transformando-os em gigantes. E outros ficaram cobertos de pelos, com uma aparência sinistra. Xiao Tian, a gente vai ficar bem mesmo? Apesar de já ter visto a minha força, essa galera na nossa frente são todos guerreiros fera. E a aura deles depois da transformação é ainda mais intimidadora. Yan Huiyu estava um tanto preocupada. Eu não respondi. Em vez disso, encarei Cão Menglon com um olhar gélido. Sem ativar meu estado de bestialização, eu estava pensando, calculando todas as rotas de fuga que eles poderiam usar, já que encontrei o covil deles. É claro que eu vou exterminar todos. Não vou deixar nenhuma ponta solta. Por isso, preciso eliminar qualquer possibilidade de fuga. Senão, essa viagem toda teria sido em vão. Mas, para Cão Menglon, minha hesitação era um sinal de medo. Ele imediatamente caiu na gargalhada e rugiu, pra cima. Em seguida, ele foi o primeiro a avançar, desferindo um soco na minha direção. Sem medo algum, eu também lancei um soco. Os dois punhos se chocaram, produzindo um barulho estrondoso e soltando muitas faíscas. Surpreendentemente, nenhum dos dois se moveu 1 centímetro. No exato instante em que nossos punhos colidiram, os dois braços do Cão Menglon, ao mesmo tempo, foram cobertos por uma armadura de escamas. Eram escamas de carpa. Esse cara obteve a habilidade genética da carpa. E a minha habilidade pode materializar uma armadura de escamas nos meus braços. Nem balas conseguem atravessá-la. Lutar corpo a corpo comigo. Você tá pedindo pra morrer. Vendo meu silêncio, Cão Menglon ficou ainda mais arrogante. Se me provocar, você vai se arrepender pelo resto da vida. Agora, me entregue os recursos da área proibida. E eu posso te dar uma morte mais fácil. Yan Huiyu mordeu os lábios, um pouco preocupada. Mas eu continuei sem expressão. No meu ombro, de repente, uma cabeça de enguia ameaçadora se materializou. Seus olhos elétricos liberaram 2 feixes de luz, abrindo sua bocarra. Ela mordeu com tudo o braço do Cão Menglon. Cão Menglon não se esquivou, porque ele tinha a proteção das escamas. Ataques comuns não conseguiam romper sua defesa. Mas o que ele não esperava foi que, no instante em que a cabeça da enguia elétrica mordeu, suas presas afiadas, como se não houvesse nada ali, atravessaram sua armadura de escamas diretamente, perfurando até a carne. Em seguida, uma poderosa força de sucção surgiu, começando a sugar seu sangue loucamente. O rosto de Cão Menglon empalideceu visivelmente. Um frio começou a tomar conta de todo o seu corpo, envolvido por uma sensação de fraqueza. Ele ficou cada vez mais desesperado. Tá gostoso, não tá? Tá gostoso pra caralho. Eu sei que errei. Eu te peço desculpas. Filho da puta, que porra de monstro você é. Essas foram as últimas palavras de Cão Menglon em vida. Eu não respondi. Apenas drenei todo o sangue dele. Acabou, assim? Yan Huiyu ficou em choque, vendo Cão Menglon ser obliterado bem na minha frente. O impacto visual foi gigantesco. Quando o corpo ressecado de Cão Menglon caiu no chão, sem vida, os capangas que estavam torcendo por ele ficaram paralisados. Aquele moleque na frente deles, que porra, ele não é humano. Esse era o único pensamento na cabeça de todos naquele momento. Cão Menglon era o mais forte entre eles.
Se até ele foi aniquilado em um instante, que coragem essa galera teria para revidar? Eu olhei para frente, impassível. Asas negras surgiram novamente nas minhas costas. Mas, depois de absorver o sangue de Cão Menglon, minhas asas negras ganharam um tom avermelhado. Elas pareciam sinistras e demoníacas. No instante seguinte, incontáveis penas dispararam de uma vez. Não demorou muito para eu terminar a luta. Yanruyu me olhava, completamente atordoada. O cheiro de sangue invadiu suas narinas, dando a ela uma vontade imensa de vomitar. Mas Yanruyu sabia muito bem. Neste mundo caótico, cenas como essa eram mais do que normais. Para ter uma chance de sobreviver, lutar era inevitável. Ela não podia ficar para sempre atrás de mim, sendo apenas um passarinho na gaiola. Por isso, ela segurou com toda a força a vontade de vomitar. Percebendo tudo isso, fiquei um pouco surpreso. Eu não esperava que Yanruyu, uma garota tão mimada, conseguisse aguentar. Já me livrei dos idiotas que estavam no caminho. Os suprimentos devem estar todos no apartamento. Mande todo mundo descer para carregar as coisas. Eu desviei o olhar e disse, certo. Yanruyu concordou com a cabeça. Em seguida, ela abriu o compartimento de carga e chamou os trabalhadores para descer e pegar tudo. Quando todos entraram no apartamento, eles encontraram, como esperado, a enorme quantidade de suprimentos que Cão Menglon e seu bando haviam estocado. Os trabalhadores ficaram em êxtase. Eles começaram a carregar os suprimentos com muito cuidado, com medo de bater ou danificar alguma coisa. Caixas de papelão, uma por uma, foram transportadas com o máximo de cautela, apesar de estar cheio de todo tipo de comida e suprimentos essenciais. Na situação atual, esses recursos são mais valiosos que ouro e diamantes. A habilidade que a Yanruyu despertou não é adequada para combate, e a mansão precisa do testemunho pessoal de Yan Tianxin para garantir que nada dê errado. Eu mesmo fiquei responsável pelo transporte. Pelos meus cálculos, 5 viagens de ida e volta seriam suficientes para transportar todos os suprimentos. Mas, bem quando todos tinham acabado de pegar a estrada, o inesperado aconteceu. Uma fera mutante enorme, de repente bloqueou o caminho do caminhão. Era um cão selvagem mutante. Seus pelos pareciam incontáveis agulhas de prata. Suas 4 patas robustas agarravam firmemente o chão, com o corpo levemente inclinado para frente, bloqueando o caminhão. Ele rosnava e mostrava os dentes, como se fosse atacar a qualquer momento. Yanruyu buzinou algumas vezes. Mas a fera mutante à nossa frente não era um cão de rua comum. Obviamente, não seria afugentada tão facilmente. Na verdade, as buzinadas só serviram para enfurecer a criatura. Vendo que a fera mutante estava prestes a atacar, eu não perdi tempo. Abri a porta do carro e desci. No momento em que eu saí, dos becos em ambos os lados da rua, começaram a sair, uma após a outra, 8 feras mutantes enormes. Todas elas eram, sem exceção, cães de rua que sofreram mutação. A maioria das feras mutantes que aparecem na cidade são animais de estimação que sofreram mutação. Os cães são animais de matilha. E mesmo depois de se tornarem feras mutantes, eles mantêm os mesmos hábitos. Essas feras mutantes planejavam me atacar em grupo. Minhas asas negras se abriram nas minhas costas, e eu levantei voo. Inúmeras penas dispararam, perfurando instantaneamente os corpos das feras mutantes. Desta vez, as penas não liberaram uma corrente elétrica poderosa. Em vez disso, finos fios de seda, de um vermelho carmesim as conectavam. Eu controlo a pena remotamente e libero um poder de sucção imenso. O corpo da fera mutante na minha frente começou a murchar rapidamente, a olho nu. Quanto a mim, senti meu corpo se encher de poder. Era como se eu tivesse voltado ao meu auge, quando eu lutei contra as criaturas sombrias na Terra Proibida. Eu também gastei muita energia. Só que, por causa dos meus 3 tipos de genes, o efeito não foi tão grande. Mas agora, depois de absorver o sangue dessas feras mutantes, toda a minha energia gasta foi completamente restaurada. Depois de terminar tudo isso, eu fui até o cadáver da fera mutante, estendi as mãos e comecei a apalpar. Finalmente, encontrei alguns núcleos dourados e transparentes. Estes são os núcleos dourados da fera mutante. Neles, está armazenada a fonte de poder da fera mutante. Absorvê-los pode aumentar a minha força. No entanto, a absorção leva tempo, e também consome bastante energia. É como derreter aço, um processo que exige paciência e firmeza. Mas eu sou diferente. Uma bocarra afiada surgiu na palma da minha mão.
e devorou o núcleo dourado à força. Em seguida, começou a mastigá-lo. Ouvi-se um som agudo e estridente de algo sendo esmagado. O resistente núcleo dourado foi facilmente triturado pela boca na minha mão. Ao ser devorado, uma energia pura fluiu para dentro do meu corpo. Meu nível mudou. Abri a interface do sistema. Nome: Xiaotian. Nível: 3. Uau! Pulei direto para o nível 3. Para a força de um guerreiro, cada 10 níveis é um divisor de águas. Mas eu não me importei muito com isso. O que me chamou a atenção foi uma nova interface que apareceu. O que significa nível de linhagem? Por que o meu nível de linhagem está como nenhum? Não consigo entender. Então, decidi simplesmente parar de pensar nisso. Voltei para o carro e saí de lá com a Yan Huiyu. Depois de transportar os suprimentos 6 vezes, de um lado para o outro. Finalmente, terminamos de transportar todos os suprimentos. O depósito da mansão estava quase completamente lotado. Ao ver todos aqueles suprimentos, o rosto de Yan Tianxin se encheu de rugas de tanto sorrir. Com todos esses mantimentos, nós não só conseguiremos sobreviver por muito tempo, como também viveremos muito bem. Especialmente depois de ouvir Yan Huiyu contar como eu aniquilei Cao Menlong e seus homens. A admiração de Yan Tianxin por mim aumentou ainda mais. Meu jovem amigo Xiaotian, com todos esses suprimentos, não teremos problemas para sobreviver por uns 2 ou 3 anos. Agora, não estamos mais com falta de mantimentos, disse Yan Tianxin, sorrindo. Mas eu balancei a cabeça em negação. Suprimentos. Quanto mais, melhor. Quem reclamaria de ter demais? Além disso, eu tenho meus próprios planos para esses mantimentos. Para começar, todos os suprimentos num raio de 10 quilômetros. Eu quero pegar o máximo que puder. A batalha me deixou morto de fome. Depois de devorar mais de 5 quilos de carne crua, saí com um pessoal para buscar mais coisas. Ao entardecer, eu já tinha praticamente limpado todos os depósitos e shoppings da região. Quanto a se os outros vão viver ou morrer, sinceramente, não tem nada a ver comigo. Nesse tipo de ambiente, eu só preciso pensar em mim mesmo. Antes de renascer, eu era só uma pessoa comum. Mas minha família tinha estocado um pouco de macarrão instantâneo em casa. Naquela época, eu, de bom coração, dividi o macarrão com meus vizinhos. No começo, eles até ficaram gratos. Mas, conforme o macarrão foi acabando, a maldade da natureza humana começou a aparecer. Para economizar a comida deles, aqueles vizinhos se juntaram e me expulsaram. Logo eu, que tinha ajudado eles. Dá para dizer que o fato de eu ter sido devorado por uma besta depois tem uma relação direta com aquele bando de vizinhos. A natureza humana é a coisa mais frágil que existe. Por isso, tendo uma segunda chance, eu nunca mais serei o santo salvador do mundo. A noite da Ruxi continua cheia de perigos. Agora todos sabem da existência do Yibian, o poder concedido ao guerreiro varejista. Eles só podem se encolher em seus quartos, sem nem se atrever a acender as luzes. Mas a minha mansão aqui é diferente. Está com todas as luzes acesas. E o cheiro de churrasco está se espalhando por toda parte. Sob meu comando, um luxuoso banquete de churrasco apocalíptico está sendo preparado de forma organizada. O cheiro do churrasco começou a se espalhar pelo ar de todo o condomínio, chamando a atenção de muitas pessoas. Em pouco tempo, um convidado inesperado apareceu em frente à mansão. Era um homem de meia idade, vestido com um terno. Tinha mais ou menos a mesma idade que Yan Tianxin. O fato de morar num condomínio de mansões como este já mostrava que seu status e sua origem não eram nada simples. Velho Yan, eu não como nada quente há um dia. Será que você pode me dar um pouco de comida? Eu te imploro. Ao ver o recém-chegado, Yan Tianxin abriu um sorriso de orelha a orelha. Este era seu concorrente, o fundador do Grupo Real, que era apenas um pouco inferior ao seu Grupo Tianxin. Quando ele ouviu minha descrição sobre o caos sombrio, Yan Tianxin, seguindo o princípio de é melhor prevenir do que remediar, começou a fortificar sua mansão e, ao mesmo tempo, enviou pessoas para comprar comida em grande escala. Acontece que esse sujeito o viu fazendo isso e zombou dele sem parar. Disse que ele tinha perdido o juízo, que o presidente de branco, em vez de cuidar da empresa, estava aqui, estocando suprimentos. Naquela época, Yan Tianxin também não tinha certeza se o que eu dizia era verdade. Então só pôde aguentar calado. Ele se sentiu extremamente frustrado. Mas agora, ao ver o outro com o rosto pálido e magro,
com aquela aparência humilde, implorando por comida. Toda a sua frustração se dissipou no ar. O presidente do grupo imperial não tem comida? Não venha com brincadeiras pra cima de mim. Huang Jiron fez uma expressão amarga. Eu realmente não tenho comida. A comida da mansão já acabou. Eu não vou comer de graça. Podemos fazer uma troca. Huang Jiron tirou o relógio do pulso e o entregou para Yan Tianxin. Este é um Patek Philippe que vale 3 milhões. Eu só quero trocar por uma refeição farta. Yan Tianxin cruzou os braços e disse, zombeteiro, Senhor Huang, você deveria saber que no mundo de hoje, um relógio de marca não vale absolutamente nada. Huang Jiron ficou desesperado e acrescentou apressadamente, na minha garagem, eu ainda tenho um Cullinan e também uma Lamborghini. Eu posso te dar. Te dou tudo. Ver meu antigo rival implorando de joelhos para mim. A sensação é boa demais. Yan Tianxin olhou para mim. Jovem amigo Xiao Tian, foram você quem conseguiu todos esses suprimentos. Diga você, o que devemos fazer? Eu ergui uma sobrancelha e sorrindo disse, Senhor Yan, o que você acha? Ah, entendi. Se é para não dar, então não vou dar. Yan Tianxin deu de ombros e olhou novamente para Huang Jiron. Senhor Huang, parece que não posso te ajudar. O rosto de Huang Jiron ficou pálido de raiva, e ele fuzilou Yan Tianxin com o olhar. Você por acaso é humano? Vai mesmo ficar aí parado e me deixar morrer à míngua? Nesse exato momento, outros empresários da vizinhança começaram a aparecer e chegaram no local. Eles olhavam com um desejo desesperado para a carne na chapa quente. Eles também estavam praticamente sem comida nenhuma. Todos os dias comiam apenas vegetais frescos que chegavam por transporte aéreo. Não tinham quase nenhuma reserva. Senhor Yan, somos todos vizinhos. Dá uma ajudinha para a gente, por favor. Somos todos seres humanos. Como você pode ser tão sangue frio? Você por acaso é gente? Os outros começaram a concordar e a repetir em coro. Os músculos de Yan Tianxin incharam por todo o corpo. Em um instante, ele se transformou em um minotauro musculoso. Uma lufada de ar quente saiu de suas narinas. Um rugido ensurdecedor explodiu de repente no ar. Os tímpanos de todos quase foram estourados. Guerreiro de fera espiritual. Aquele Yan Tianxin realmente se tornou um guerreiro de fera espiritual. Como a multidão ousaria ficar por ali? Todos se espalharam em debandada. Foi nesse momento que Yan Tianxin desabafou de repente. Eu, Yan Tianxin, comecei do zero. A maioria das pessoas aqui são quase todos empresários ricos e de famílias poderosas locais. Quando comecei meu negócio, eles me perseguiram sem parar. Minha empresa quase foi comprada à força por eles. Nunca pensei que teria um dia para me vingar. Que satisfação! Mais tarde, o grupo Tianxin, embora tenha se tornado o grupo líder na cidade de Daru, numa sociedade regida por leis, ele não podia fazer muita coisa. Mas agora é diferente. A ordem ruiu. Se eu quiser, nenhum desses desgraçados vai escapar com vida. Eu apenas sorri com isso. Eu consigo entender um pouco esse tipo de situação. Depois desse pequeno incidente, o banquete de churrasco continuou. Todos estavam saboreando o delicioso churrasco. Mas eu subi para descansar mais cedo. Atualmente, coisas como carne cozida não me interessam nem um pouco. Eu só gosto de comer carne crua. No meu quarto, comecei a pensar nos meus próximos planos. Agora que consegui os materiais para fortalecer a mansão, e os vários suprimentos também são bem abundantes, está na hora de aumentar minha própria força. No pátio da mansão, todos comiam com todo cuidado, saboreando essa iguaria tão difícil de conseguir. Minha generosidade fez com que todos ficassem ainda mais determinados a me seguir. Nesse exato momento, Yan Tianxin se aproximou de Yan Huiyu. Huiyu, seja sincera com o papai. Você sente alguma coisa pelo Xiao Tian ou não? Yan Huiyu corou e sussurrou. Pai, do que você está falando? Vendo a expressão tímida de Yan Huiyu, Yan Tianxin disse, resignado, Huiyu, você deveria entender. Tudo o que temos agora é graças às ideias do Xiao Tian. Apesar de ele estar nos tratando bem por enquanto. E se um dia ele simplesmente não se importar mais e nos abandonar? O que será de nós? Na minha opinião, esse rapaz, o Xiao Tian, é uma ótima pessoa. Ele tem poder e estratégia. Se você tem interesse nele, é melhor consumar o fato o quanto antes. Quando você se tornar a esposa dele, e eu o sogro, nós também poderemos ter uma chance de sobreviver nestes tempos caóticos.
Não era que Yan Tianchen estivesse se precipitando sem motivo, com o poder que Xiao Tian tinha. Nestes tempos de caos, que tipo de mulher ele não poderia encontrar? No momento, eles tinham a vantagem da proximidade. Quanto antes agissem, melhor. Se alguma outra mulher se aproveitasse da oportunidade, Yan Tianchen com certeza choraria até a não poder mais. Yan Huiyu também era uma mulher inteligente. Ao ouvir as palavras de seu pai, ela também mergulhou em pensamentos. Na verdade, eu também tenho uma boa impressão do Xiao Tian. Yan Huiyu nem tinha terminado de falar, quando foi empurrada por Yan Tianchen em direção à casa. Pai, o que você está fazendo? Perguntou Yan Huiyu, confusa. Estou te levando para o quarto do Xiao Tian para resolver isso logo. Consumar o fato e oficializar a relação. Disse Yan Tianchen com uma expressão séria. Um traço de confusão passou pelo belo rosto de Yan Huiyu. Esse ainda era o seu pai de mentalidade tradicional? Aquele que antes morria de medo que ela começasse a namorar cedo com algum Zé Ninguém. E agora, de repente, ele estava com pressa, a empurrando ativamente para a cama de outro homem. É cada uma. Mesmo que ele goste de mim, a gente mal teve contato. E agora ele já quer pular na minha cama para fazer filho? Ele só pode ser algum tipo de anormal. Justo quando Yan Huiyu não sabia o que fazer, um Cadillac parou em frente ao portão da mansão. Um jovem de cabelo loiro desceu do carro. Ao ver Yan Huiyu, seu rosto se iluminou de surpresa e alegria. Huiyu! Finalmente te encontrei! Ao ver quem tinha chegado, Yan Huiyu franziu as sobrancelhas na mesma hora. Yan Tianchen também olhou para o recém-chegado. Sua expressão foi se fechando aos poucos. Ele conhecia aquele loiro. Era Li Qingshan, um pretendente de Yan Huiyu. Ele até entendia a paixão dos jovens. Mas aquele Li Qingshan era definitivamente um caso perdido. Os pais dele morreram. Ele cresceu num orfanato. E suas notas eram das piores. Se aproveitando de estudar na mesma universidade que Yan Huiyu, ele iniciou uma perseguição maluca. Yan Huiyu não estava nem aí para esse cara. Yan Tianchen até tentou ter uma conversa séria com ele. Moleque, você não tem um tostão furado. Não tem estudo nem futuro. E só pensa em vadiar pela vida. Com que direito você ousa correr atrás da minha princesinha? Mas o rapaz, sem um pingo de noção, deu uma resposta que deixou Yan Tianchen de queixo caído. Se eu conquistar a Huiyu, eu chego ao topo do mundo. Vou pular umas décadas de trabalho duro. Contanto que eu consiga a Huiyu. Isso vai provar o meu valor. Nessa hora, toda a Tianchen, o grupo, vai precisar que eu o administre. Tio, como o senhor pode dizer que eu não tenho metas nem planos? Naquele momento, Yan Tianchen ficou completamente enojado. Ele mandou darem uma surra naquele traste. Nunca imaginou que o sujeito conseguiria encontrá-los aqui. Ah, o tio Yan está aí também. Perfeito. Então, vendo Yan Tianchen ao lado com a cara fechada, Li Qingshan deu um sorrisinho. Depois de criar um pouco de coragem. Eu, que já era orgulhoso, agora sou um guerreiro do varejo. Eu vim aqui hoje especialmente para me declarar para Huiyu. O meu eu de agora. Já deve ser digno da sua preciosa filha, não é? Sem se importar com a expressão cada vez mais sombria de Yan Tianchen, Li Qingshan abriu o porta-malas novamente e tirou de lá algumas latas de comida com uma aparência bem miserável. E, para piorar, todas estavam vencidas. Foi muito difícil conseguir estas latas. Comida está muito escassa hoje em dia. Tio Yan, o senhor deve saber disso. Sei que sua família só come vegetais que chegam por transporte aéreo. Então não devem ter muita comida estocada. Já devem estar com fome há um dia, não é? Peguem, peguem. Tio Yan, Huiyu, peguem esta comida. Não façam cerimônia comigo. E não se preocupem achando que é algo muito valioso. Que tal aceitarem isso como dote para eu me casar com a Huiyu? Depois de falar, ele ainda acrescentou, o mundo dá muitas voltas. O meu eu de hoje não é mais o mesmo de antes. Eu farei a Huiyu feliz. Yan Huiyu virou o rosto para o lado, com os olhos um pouco vermelhos. Mas, com certeza, não era de emoção, e sim de raiva. Ser cortejada por uma pessoa assim, ela se sentia extremamente envergonhada. Enquanto isso, Yan Tianchen se pôs na frente de Yan Huiyu para protegê-la, com as veias do corpo todo saltadas. De repente, sentiu uma vontade imensa de acabar com aquele moleque imprudente na sua frente. Tio Yan, eu sei que o senhor sempre teve preconceito contra mim, mas não o culpo por sua falta de visão. Aconselho o senhor a se acalmar um pouco. Afinal, eu agora sou um todo-poderoso guerreiro do varejo.
Uma pessoa comum como o senhor não pode fazer nada contra mim. Mas, no fim das contas, o senhor é meu futuro sogro. Se o senhor estiver com muita raiva, pode me bater. Eu posso ficar parado aqui e deixar o senhor me dar 3 socos, contanto que isso o ajude a descarregar sua raiva. De qualquer forma, a Ruiu é minha mulher. Eu vou cuidar dela pelo resto da minha vida. Yan Tianchen já estava prestes a explodir. Ao ouvir o sermão de Li Qingshan, ele não aguentou mais. Seu corpo, que havia voltado ao normal, inchou novamente, transformando-se num minotauro musculoso de 3 metros de altura. Todo o seu corpo exalava força bruta. Vendo esta cena, o confiante Li Qingshan ficou em choque. Puta que pariu, então esse tempo todo você também era um guerreiro do varejo? Então, que seja como você disse. Aguente 3 dos meus socos. Se você for capaz de aguentar 3 socos meus, eu deixo a Ruiu se casar com você. Yan Tianchen disse, rangendo os dentes, palavra por palavra. Então, ele deu um passo à frente, avançando sobre Li Qingshan. Li Qingshan engoliu em seco. O cara ficou completamente paralisado. Era verdade que ele era um guerreiro do varejo, mas não era do tipo que se especializava em combate de força. A família dele era pobre. Ele sempre trabalhou para conseguir pagar os estudos. Era do tipo que trabalhava um dia para folgar 3. Não tinha nenhuma economia. Bem na véspera do início da rebelião sombria, esse cara estava morrendo de fome. Então ele foi até as latas de lixo do lado de fora da escola, procurar por restos de comida. No final, encontrou um rato morto. Então ele o assou e comeu. O poder que ele despertou foi o do rato. Seu olfato foi extremamente aprimorado. Ele conseguia farejar onde a comida estava. Aquelas latas de comida vencida. Foi ele quem as encontrou usando o olfato. Os poderes que as outras pessoas despertavam eram todos muito fodas. Ou era uma força descomunal, ou a transformação do corpo numa besta. Tinha gente que até virava o jogo completamente, mudando o próprio destino. Mas ele era a exceção. Antes da rebelião sombria, ele era odiado por todos como um rato de esgoto. Depois da rebelião sombria, ele literalmente virou um rato. Mas, mesmo sendo um guerreiro do varejo do tipo rato, que não era bom de briga, sua condição física ainda é muito mais forte que uma pessoa comum. Eu achava que, por ser um guerreiro do varejo, eu faria o Yan Tianchen me ver com outros olhos. Mas não esperava que ele também fosse um guerreiro do varejo. E ainda por cima, muito mais foda que eu. Vendo Yan Tianchen se aproximar passo a passo, Li Qingshan entrou em pânico. Seu físico era um pouco mais forte que o de uma pessoa comum, mas com certeza não aguentaria um ataque do Yan Tianchen. Nem precisa levar 3 socos. Olhando para o porte físico dele, ele calculou que um único soco o mandaria dessa para melhor. Calma, tio Yan. Nós somos pessoas civilizadas. Gente civilizada conversa, não usa os punhos. Já que vocês não me querem aqui, eu já estou de saída. Li Qingshan rangeu os dentes com uma expressão de inconformismo. Sem hesitar, ele se virou e foi embora. Originalmente, ele tinha planejado que se Yan Tianchen não concordasse, ele partiria para a briga. Afinal, a ordem social já ruiu mesmo. Quem tem força é quem manda. Ele só não esperava que as coisas terminassem assim. Mas que porra! Até agora, ele ainda está pensando. Se ele não tivesse comido aquele rato morto, será que ele teria despertado de outra forma? Teria se tornado outro tipo de guerreiro do varejo? Pena que na vida não existe isso. Antes de sair, Li Qingshan parou de repente. Ele olhou para trás e disse, tio Yan, eu vou tratar a Ruiu muito bem. Você realmente não vai reconsiderar? Mesmo você sendo um guerreiro do varejo, a Ruiu, no fim das contas, é uma pessoa comum. Comigo, ela não vai sofrer. Eu vou garantir que ela seja bem tratada e que não lhe falte nada. Vai se fuder! Yan Tianchen explodiu na hora. Ele pegou a churrasqueira que estava do lado e a arremessou em direção ao Cadillac. Pô! Um estrondo ecoou. O Cadillac foi instantaneamente amassado pelo impacto. Vendo a cena, Li Qingshan sentiu uma pontada de dor no peito. Ele tinha comprado aquele carro para valer, com o próprio dinheiro. Um carro de segunda mão de 30 mil, parcelado em 24 vezes. Eu tinha acabado de pagar o financiamento todo. Tio Yan, eu já estou indo. Mas pode ter certeza que você vai se arrepender. Li Qingshan fugiu todo esfarrapado, abraçado a uma pilha de latas de conserva vencidas. Antes de ir embora, ele ainda se virou para gritar. Yan Tianchen só lamentava não ter asas. Se não, com certeza teria voado até lá para despedaçar aquele moleque.
O banquete de churrasco desta noite era para ser um momento feliz. E esse desgraçado vem aqui para estragar o meu humor. Que azar do caramba! Vendo Li Qingshan se afastar, Yan Tianxin só então voltou ao seu tamanho normal. Ele olhou para Yan Huiyu e os outros e disse: Huiyu, pense bem no assunto do Xiao Tian. É melhor agir o mais rápido possível. Precisamos nos agarrar a essa oportunidade de ouro. Yan Huiyu não se opôs a isso. Sentia apenas nervosismo. Ela sentiu levemente com a cabeça. Dizem que o físico dos guerreiros Ling Shou é muito superior ao dos humanos comuns. E, naquilo, também. Ele é tão incrivelmente forte. Será que eu vou dar conta? Mas logo em seguida, Yan Huiyu balançou a cabeça, tentando clarear as ideias. Afinal, ela era Yan Huiyu, conhecida como a musa fria e distante da faculdade. E agora? Que tipo de pensamentos estranhos eram esses que ela estava tendo? Depois de sair da mansão e chegar a um lugar seguro, Li Qingshan finalmente parou. Ele olhou para trás, na direção da mansão. Farejou o ar. Um brilho sombrio passou por seus olhos. Ora! Então tem todos esses suprimentos escondidos no armazém da mansão. Aquele velho. Será que ele já sabia sobre a rebelião sombria? E por isso se preparou com antecedência? Originalmente, se fossemos nos tornar uma família, tudo bem. O que é seu seria meu. Mas já que você não quis me dar a Huiyu em casamento, então não me culpe por ser impiedoso. Eu disse que você se arrependeria de ter me rejeitado. O rosto de Li Qingshan assumiu uma expressão sombria. Ele pegou o celular e começou a gravar um vídeo. Pessoal, eu descobri uma notícia bombástica. Na mansão do chefe do grupo Tianxin, eles esconderam uma quantidade enorme de suprimentos. Tem todo tipo de comida que vocês possam imaginar. Eles estão até fazendo um churrasco agora mesmo. A habilidade que eu despertei foi a de um rato. Meu olfato é super aguçado. Não estou brincando, de jeito nenhum. Depois de dizer isso, Li Qingshan ficou todo animado. Em seguida, com um movimento rápido, ele desapareceu no final da rua escura. Depois que o vídeo de Li Qingshan foi postado, rapidamente viralizou na internet, causando um grande alvoroço. Embora a maioria das pessoas duvidasse, suprimentos são importantes demais hoje em dia. Na dúvida, era melhor acreditar que era verdade do que duvidar. Muitas pessoas começaram a cobiçar a mansão. Quanto a isso, Yan Huiyu e os outros ainda não sabiam de nada. No dia seguinte, fui acordado por Yan Tianxin. Chefe Yan, aconteceu alguma coisa? Será que deu algum problema com a fortificação da mansão? Fui arrastado à força para a sala de estar. Esfreguei os olhos e perguntei, meio confuso. O Vajra da Terra Proibida, antes de se solidificar, pode ser moldado em qualquer formato que quisermos. Teoricamente, não deveria haver nenhum problema. Não é sobre o Vajra. É sobre a mansão. Os suprimentos que estocamos em nosso armazém foram expostos. Jovem amigo Xiao Tian, fui eu e a Huiyu que te metemos nisso. Yan Tianxin disse, sentindo-se um pouco culpado. Em seguida, ele me passou o celular. Eu peguei o celular e dei uma olhada. Minha expressão continuou calma. Depois de memorizar secretamente o rosto de Li Qingshan, me servi um copo de água quente como se não fosse nada. Xiao Tian, isso é muito sério. É provável que muita gente já esteja de olho na gente. Será que devemos postar um vídeo agora para desmentir isso? Yan Huiyu também falou, com uma expressão séria. Ele acha que a culpa é dele por ter me envolvido nisso. Mas o culpado principal é aquele desgraçado do Li Qingshan. Como ele ficou sabendo que a mansão estava cheia de suprimentos? Yan Huiyu agora estava muito arrependida. Arrependida por não ter cortado o mal pela raiz. Naquela noite, ela deveria ter deixado seu pai fazer o que fosse preciso, para capturar e matar aquele sujeito. Tentar desmentir isso agora não seria o mesmo que admitir a culpa? Eu me sentei no sofá e cruzei as pernas. Sabe, na verdade, essa situação nem é tão grave assim. E resolver isso é bem simples. Ao ouvirem essas palavras, os olhares das duas mulheres se voltaram para mim ao mesmo tempo. A gravidade da situação era tanta, que nem mesmo Yan Tianxin estava de mãos atadas. E, de repente, eu apareço dizendo que tenho a solução?